desde o início, eu tive acesso à possibilidade de me formar alguém que trabalha com intelectualidade, né? Desde de pequeno eu faço arte e faço educação. Em algum lugar, sempre teve esse projeto, né? De saber, eu quero fazer arte, quero fazer educação, mas quero fazer para todo mundo, né? Eu lembro, quem me acompanha há muito tempo, assim, viu essa piada acontecendo quando eu participei do Academia de Drags, que é um reality show que a Silvete Montilla apresenta, agora tá já na terceira temporada, eu participei da primeira. Eu faço uma piada com o parnasianismo, que é para quem tá em casa, o Brasil ele tem uma grandíssima tradição de apartamento, né? De tratar o povo como uma massa que você passa por cima com um trator, né? A história brasileira é basicamente essa. O povo bestializado assiste a história sendo feita, né? Pouquíssimas vertentes intelectuais no Brasil acreditam que o povo faz alguma coisa. A maioria lida com o povo como se ele fosse essa coisa no acostamento, esse lixo, né? E olha para o Rio de Janeiro. Olha pra São... É meio isso, né? Sim. Tipo, não tem plano de urbanismo pra você. Se você quiser... E aí ainda tem presidente que fala que faltou plano de futuro, né? Isso. Para as pessoas que morrem num deslizamento, que perdem suas casas, Falta que... plano de futuro. Enfim. E essa história do parnasianismo, eu acho que eu sou moleque, assim, eu devo ter 12. Eu lembro de estar tendo essa aula, uma aula muito boa, com uma professora muito boa tal, e ela explicar, olha, o parnasianismo é esse movimento que fazia arte pela arte, né? Um dos poemas parnasianos mais famosos é sobre um vaso. Quando você vai ler os parnasianos, você fala, que caralho, que merda é... Quê? E aí é sobre a sofisticação da palavra. O hino brasileiro é parnasiano. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Qual que é o sujeito dessa frase? As margens. E por que não é as margens? As margens plácidas do rio Ipiranga ouviram. Sim. Porque foda-se o povo. Não é pra você entender. É só pra você Exatamente. cantar. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico o brado retumbante. O brado retumbante, objeto do verbo, é a última coisa. Então é uma tradição completamente elitista de apartamento do povo, do conteúdo do povo. Uhum. Hino nas... Que porra de hino é esse que a gente não pode cantar? Que a gente não sabe o que Que é significa? chacota quando É. toca o hino e fala, lá, ele não sabe cantar. É claro que ele Porque não é sabe muito difícil, cantar. você não memoriza organicamente, O né? que é brado? É. O que é brado Não, e retumbante? salve o lindo peidão da esperança. A gente A zoa. gente zoa na escola É. o tempo Sim, inteiro. É. sim. Exato. Porque são as únicas partes que a gente consegue ter algum tipo de acesso. E isso é a dialética da malandragem, né? É ser brasileiro e perceber desde o seu ano 2 de vida, 3, 4, 5, que isso aqui não é sério. Isso aqui foi feito pra me zoar, né? Tipo, eu não posso participar do hino. A única parte que a gente sabe do hino é do seio. Em teu seio, olha, É olha, verdade. né? É essa parte na escola que a gente ri. Não, e é muito louco porque teoricamente o hino é algo para juntar, né? É para unir uma nação. Só que é isso, você está falando palavras que não te fazem sentido em grupo. Porque não há projeto de nação no Brasil desde que ele começa. Isso é estudo de cultura. Isso é olhar para uma obra de arte e entender que a forma é um conteúdo social e histórico decantado. Se você consegue entender isso, você entendeu o Brasil. Qual é o projeto de Brasil? Bom, o projeto de Brasil a história brasileira começa com o nome. Il, no final, é uma tradição francesa. Il, no final, é uma tradição francesa que designa trabalhador ou retirada. Brasil é da onde você tira o pau-brasil. Ou é quem trabalha aqui, num braseiro. Qual que é a ideia disso aqui? Bom, para os portugueses arranca tudo que der.
E quando a família real vem pra cá, eles estão cercados pelas tropas napoleônicas e eles falam: o que vale mais a pena? Um sítio ou um latifúndio? Um latifúndio. E aí eles deixam o sítio lá, Portugal, e vêm explorar o latifúndio aqui. Acabou a possibilidade das forças napoleônicas tomarem Portugal, destruírem Portugal, a família real faz um grande beijo e vai embora. Depois tem golpe em cima de golpe, em cima de golpe. Então, país? Não. A gente nunca foi. E provavelmente, até que a gente consiga uma emancipação de consciência feroz, que vá na raiz das coisas, nunca seremos. Nunca seremos. Porque a sua frase, Lahan, é o resumo de tudo. Tipo, qual que é o projeto desse país? Hino não era pra juntar? Não era pra gente saber que a gente tá falando? Não é pra um ideal partilhado por um povo que canta esse... Não, não. É um monte de palavra trocada de uma elite que ri de quem tá tentando... Ah, ele não sabe o hino. Agora, Guilherme, falando em subversão, o Lahan comentou, a gente tem um canal de sketch, de humor, são 3 roteiristas homens, héteros, brancos, cis e tal. E tem uma coisa que, desde que eu tive acesso ao conteúdo, ao seu canal, a Rita e tudo mais, eu lembro que o que eu achei mais subversivo, porque talvez eu, no meu inconsciente, por mais que a gente fique aqui se pesquisando, estudando e tal, não adianta, tem uma coisa enraizada aqui que é uma primeira comunicação que vem no nosso cérebro ainda é do heteronormativo, né? E eu lembro que quando eu vi o seu canal, eu não sei por que eu me surpreendi muito quando eu cliquei em algum link, que eu fui, era uma drag, e você tava falando sobre educação, sobre periferia e tal, e aí eu falei assim, cara, que doido. Talvez no meu conhecimento, na minha imagem, eu achava que se eu clicasse num conteúdo de uma drag, ela ia estar me falando sobre o universo LGBT. Maquiagem. Isso. E me remeteu a uma coisa que eu sempre penso, às vezes já vi até pessoas discutirem isso, que é até a questão da novela. Quando tem um personagem que é homossexual, o conflito dele é sempre a sexualidade dele com a sociedade. A gente ainda não tá num lugar de ver o personagem que ele é médico e o conflito dele é porque estão roubando ele e houve um transplante de órgão e ele chega em casa e fala com o marido e num momento algum na trama questiona-se a sexualidade e tal. Então o seu canal me lembrou muito isso. Eu falei, cara, passamos um ponto aqui. Sim. Eu estou vendo... seja o Guilherme, seja a Rita, me falando sobre algo que ele tem domínio, que ele tem conhecimento e tá me falando sobre o Brasil, sobre o passado aqui, Dom João e tal. Na verdade, é um comentário sobre isso. Eu acho isso muito subversivo e muito já adiante. É um passo à frente, né? Eu ainda sinto que a gente ainda tá muito nesse beabá da novela, que ainda, tipo, putz, mas você vai botar o personagem... Tem que questionar a sua sexualidade. Aí eu acho que vem uma coisa que se permita, vem da construção sua, da Ritinha. Eu ia até perguntar como foi o seu encontro com a Rita, como nasceu a Rita. Que aí entra nesse lugar da elegância. Eu estou aqui falando do Brasil, eu não estou aqui falando do problema. É a Rita dando uma aula pro Brasil. Isso, mas eu tô dizendo, eu acho isso ainda atípico ao que a gente tá acostumado a ver no estereótipo. Sim, a gente não ainda é o que tá você vivendo, espera, né? Isso, é a educação. A gente ainda tá naquele lugar o LGBT, qual o lugar dele? Ainda precisa educar as pessoas e tal. Ainda eu sinto isso, por isso que eu falo que é subversivo, eu acho que você tá 5 degraus acima. Tem alguma coisa que pra mim é profundamente ligada com o Tom Zé. De explicar pra confundir, de iluminar pra cegar, Sim. de cegar pra conduzir, de explicar pra bagunçar. Então tem essa primeira coisa que a Rita é uma drag só pra quem sabe o que é drag. Tem um vídeo do Olavo de Carvalho, né, que o diabo tem. Querido! Nossa, né? Vai fazer uma falta. Nossa. E tem um vídeo do Olavo de Carvalho que ele assistiu uma aula que eu dou sobre a indústria de cultura e o Adorno. E o Olavo de Carvalho, como
a maioria dos grandes imbecis, ele nunca chegou próximo do pensamento do Adorno, né? Duvido que ele consiga falar sobre a dialética, se tivesse conseguido falar sobre a dialética negativa, né? Aliás, a história do Olavo de Carvalho a revista Cult, que é um lugar de ideias muito importante no Brasil, produziu uma matéria boa sobre, né? O Olavo de Carvalho passa os anos 90 inteiro tentando alguma penetração acadêmica no campo da filosofia. E a academia brasileira, do Oiapoque ao Chuí, fala: desculpa, mas a sua capacidade de produzir ideia é inferior a alguém que acabou de entrar no curso de filosofia. Né? Não tem nada no seu pensamento aproveitável. Você não é bem-vindo aqui. E aí ele vai fazer o movimento negativo, né? Isso é profundamente psicanalítico. Ele vai tentar ser reconhecido pelo não, já que ele não pôde ser reconhecido pelo sim. E aí ele vira um guru da extrema-direita. Sem ter lido, né? Mas enfim, aí é outra... E aí tem esse vídeo do Olavo de Carvalho que assistiu essa minha aula e fala: eu assisti uma moça... E aí você vai vendo o entendimento dele a hora que ele percebe que a Rita não é uma moça. E aí ele fala: porque ela é uma transexual, e aí ela tá mentindo, porque a vida da trans... E aí ele sai do assunto. Então tem essa primeira coisa da Rita tá ali, que é bagunçar o seu entendimento de quem pode te ensinar. E o que pode te ensinar. E você aprende como? E de quem? E quem você respeita? E qual é a posição de ensino? E como o ensino se dá? E o que é conhecimento? Então esse é o primeiro lugar quando uma drag queen entra na sua sala para te falar sobre Horkheim, sobre a dialética do esclarecimento, a dialética negativa. E aí você fala: pera, mas esse conteúdo para mim? Mas esse conteúdo por ela? Mas esse conteúdo no YouTube? E aí eu tô lá com a minha dinamitadeira, sabe? A minha britadeira. Maravilhoso. Isso, destruindo tudo. Você tem uma coisa... Denise Stoklos, você já viu o espetáculo da Denise Stoklos? Qual? Cara, Desmedeia. Sim. Assim, quando eu entrei no teatro, eu entrei no Teatro de Arena em Ribeirão Preto. Eu sou de lá. Era aquele palco, sério, Ribeirão. Eu assisti ela fazendo Desmedeia. Meu, eu saí, eu fiquei sem chão. Por quê? Porque ela começa a falar da Desmedeia, era uma coisa assim, né? E aí, ela traz uma tragédia, traz aqui pro Brasil e fala assim: olha o que você tá vivendo aqui! Olha o que você tá vivendo aqui! E agora eu falo: você tem uma semelhança com ela. Talvez. Você tem uma semelhança muito grande com isso. Assim. Essa provocação e essa coisa de falar assim: cara, hoje a gente vai falar do direito de fala, sei lá. Aí você pega e fala assim: não, por que ela tá falando isso? Não, vamos ver a Ritinha falar aí. Aí você tá assistindo a Ritinha lá. Aí quando você vê, meu, ela tá falando de uma coisa que tá acontecendo aqui na tua casa. Ela tá falando de uma exploração que tá acontecendo aqui, que tá acontecendo no seu país. E no caso da Denise, e aí eu faço um paralelo com a Ritinha, é de uma grandeza, assim, são personagens, assim, a Denise no palco, né, faz aquela coisa, e mexe com você de um jeito e chega no simples. É isso que, pra mim, é uma semelhança muito grande, cara. E é um projeto, assim, quando você me pergunta qual é o projeto eu brinco com essa frase, né? É me tornar um arsenal gratuito de armas da crítica. Então é saber que, ó, as portas estão abertas, as armas estão aqui, se instrumentalizem. E esperando que esse povo armado com as armas da crítica consiga fazer alguma coisa. E tem essa coisa, esse projeto também, de que eu gostaria que fosse o mais simples possível. Porque em algum lugar eu fico sempre com uma desconfiança dessa coisa complicada, desse jargão academicista, tarará, tarará, de falar,
Mas se você sabe tanto, por que você não sabe transmitir? Mas se você sabe tanto, por que eu não consigo entender o que você está dizendo? Se o seu conhecimento é tão vasto e aprofundado, por que você perdeu a capacidade de se comunicar? Né? Fazendo agora um adendo seríssimo, que é uma possível crítica acadêmica que não pode existir. Alguém falar assim, circulou na internet esse debate há algum tempo atrás, talvez alguns anos atrás. Se a sua tese de doutorado não pode ser lida pela sua avó, ela não serve para nada. Tá. Outro contraponto, né? Não é isso. Né? Uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado é uma forma. E ela é uma forma acadêmica para ser lida e validada por iguais. Sim. Né? Um texto acadêmico é aquele que fala, de acordo com Conahan, e aí o ano, e vai passando, porque a galera que vai ler já sabe aquilo. Uhum. Tipo, isso é um trabalho acadêmico, né? É aquele parágrafo desse tamanho que dentro de si tem 22 citações e você tá só falando, né? Ok, a tradição tá falando para chegar... Aonde você quer chegar. E isso, né? E o debate acadêmico permite isso. E aí fala, se a sua avó não pode ler o trabalho de doutor... Não é isso. Sua avó não pode ler porque esse trabalho tem uma forma para girar aqui dentro. E ele precisa girar aqui dentro porque é assim que a academia produz o seu conhecimento. Agora, qualquer academia, eu ia falar séria, mas a palavra melhor é desejável. Ela funciona num tripé, que é ensino, pesquisa e extensão. Ensino é isso tudo que a gente produz vai ser passado. Então, como que eu passo o que eu sei? Isso tudo que a gente produz, que a gente pesquisa, que a gente descobre, que a gente... precisa ser estendido para quem tá fora daqui. Uhum. E aí, talvez, o objetivo do tempero, drag, é que ele seja um conteúdo para acadêmico. É essa coisa de extensão, né? É essa coisa de... como eu consigo pegar o que a academia produz de bacana, de bom, de legal e trazer aqui pra fora. Ainda mais nessa loucura que a gente vive, assim, é um tempo muito esvaziado, né? É um tempo que tem uma galera também se autorizando a ter orgulho de ser estúpido. O último vídeo no canal... chama Eleições e Idiotas, eu falo sobre uma professora que fala que tudo que tá fora da norma culta é estupidez, é burrice, é erro. E a primeira frase depois ela foi lá corrigir. Ela assistiu o vídeo e corrigiu. Mas a primeira frase do Instagram dela era um erro. Então ela não tem nem ideia do que ela... pra norma culta. Ela não sabe nem o que ela defende. Eu vi esse vídeo. Né? E ela tem mais de 700 mil seguidores no Instagram. Então a gente atravessa esse tempo das autorizações da estupidez. Sim. Da autorização de você ser um energúmeno, um estúpido, um desarticulado, alguém sem referência, sem respeito. E aí esse trabalho para-acadêmico fala assim, aqui não. A gente vai discutir uma ideia, qualquer ideia. De onde ela está vindo? Quem falou sobre ela? Como eu posso ter acesso a isso aí? Porque eu não quero... O ponto zero do canal é não acredite em nada que eu tô te falando. As referências estão aqui na descrição. Vai ler. Eu sou mais uma voz produzindo numa corrente. Eu sou mais um elo dessa corrente que tá chegando até você. Aqui tá o material que eu tô usando para produzir essa reflexão. Feel free, né? Sinta-se livre para discordar. Só que se você quiser discordar, discorda com algum embasamento, né? É também tentar, que é essa era que a gente está vivendo, falar para as pessoas que o debate público precisa acontecer. Só que o debate público não pode ser, eu não gostei.
né? Ah, na minha opinião, isso aí não... Ok, né? A primeira coisa é ok, é acolher. E a segunda coisa é falar, sua opinião? Opinião é pública ou é privada? Ó, tem um jornalista norte-americano chamado Walter Lippmann, que em 1922 escreveu um livro chamado Opinião Pública. 22, gente. Tinha rádio? Não. Tinha TV? Não. Qual que era o meio de comunicação de massas? Jornal. Em 22, o Lippmann escreve esse livro, A Opinião Pública, falando: você jura que você acredita que é a sua opinião? Onde você estudou? Quem você leu? Que religião que você tem? Sua opinião? Você jura que ela é sua? Quem formou a sua opinião? Então é tentar levar para esse lugar de, ó, aqui estão as ferramentas. Vamos brincar? É um Lego. Debate público é um Lego. Você arranca as pecinhas, põe outra, constrói uma torre, constrói, né? É um projeto. E acho que a tentativa central, assim... Mas eu tô muito cansado também. Tô numa fase péssima. Assim, a um passo... É que eu me seguro, mas a um passo de falar... Chega. Obrigado, gente. Não. Carreira mesmo? Vai fazer 15 anos, eu acho. 15 anos. De uns 6 anos pra cá, o país começou a se dividir, né? Pô, não. E você se manifesta e tal. Você sente um reflexo disso no seu show? Porque, cara, uma coisa é você vir aqui na Vila Madalena e fazer uma piada. Agora, tem lugares do Brasil, cara, que dependendo do que você fala, do posicionamento e tal, às vezes é o teatro inteiro pensando contra você. Como é que é isso? Eu tenho uma piadinha de Bolsonaro no meu show, assim, que eu tô falando de criação de filho, e daí tem uma hora que eu falo... Eu tô falando que eu sou muito do diálogo com meu filho. A premissa é essa. Eu converso muito com ele, e daí eu explico um monte de coisa que é boa de conversar e tal. Aí daqui a pouco eu falo, só que tem uma preocupação, porque tem uma galera que é criada ainda nos antigamente, assim, porrada comendo no meio, né? E o Brasil grandão, tem uma galera sendo criada assim. E aí minha preocupação é que o filho desse cara que cria assim, ele vem com os skills que o meu filho não vem também. E daqui a pouco ele é bom na esquiva, entende? Assim, ele tem a guarda alta bem fechada, o jab dele é rapidinho. E aí, vai dar 20, 30 anos no futuro, ele e o Teodoro, meu filho, eles vão se encontrar, porque eles vivem na mesma sociedade. E daí eu já consigo imaginar, enquanto o Teodoro falando, permita-me deliberar, e tomando-lhe um bucetaço na cara, entendeu? Caindo desacordado. Então, aí eu falo, até onde você tá criando um bundinho e um pau no cu, sabe? Entendi, aonde porque não dá pra você fechar os olhos e achar que só vai ter gente do bem ao bem, redor, aonde né? é o meio do caminho, sabe? É aonde foda. você vacila, você xinga, bate, ofende, desestimula, agride, desincentiva, e daí cria o desequilibrado e nós volta para presidente do Brasil, ou se vai pro... Aí quando eu falo isso, né, esse momento, volta para presidente do Brasil, eu faço em qualquer lugar do Brasil, assim, não importa, pode ser em Santa Catarina, só que eu faço com o olho mais aberto. E com aquele coletinho. E faz preparado, assim, eu tenho certeza, assim, a minha... Eu não sou igual o Will Smith lá e o Chris Rock, eu não sou igual o Chris Rock, assim, se eu vejo alguém subindo na minha direção, eu dou uma cadeirada na volta, porque eu não vou esperar, entendeu? Assim, eu acho o bagulho acontecer. Eu até hoje Mano, eu mas nunca aquele sei. cara mandou muito Mas bem. eu O que não sei. levou o tapa foi segurou. muito Até bom. hoje eu não Porque sei eu já o que me armo ali, ué. Eu não sei qual reação até hoje me surpreendeu mais. Se é a do Will Smith de levantar e agredir o cara, Ou se que é a levou. do Não. Chris Rock. A do Chris Rock. Cara, Chris é Rock. muito inusitado. Que foi o que gerou Você na está gente. apresentando, É. por mais que você esteja fazendo aquilo, Levou você um tomou tapa, um mano. tapão. Se você não tá apresentando, você joga o foda-se. Ah, tô ganhando o prêmio, deu tapão, já toma troféuzada. Mas Cara, apresentando, me foi o contrataram, Chris né? Rock, E tem que a se reação manter. dele foi o que O cara gerou tá em todo mundo, tipo contratado, assim, né? isso é combinado, né? Isso. A reação dele foi o que E, gerou. cara, o cara foi muito bem mesmo, né, bicho? Levou o tapa ali, mano. Isso aí, Ficou todos ali, os ó. excessos aí. Aí eu tive que ver toda a esquerda do Brasil falando nos programas e tal, dizendo, é isso aí, o Will Smith tava certo, defendeu a moral da mulher. Eu falei, que moral? Aí o Porchat, coitado, tava num programa lá na hora, numa cobertura, e aí todo mundo caiu em cima dele, o Porchat, não, gente, mas o cara bateu no outro, você viu que... E aí todo mundo, Porchat não sei o quê, de direita... Não é, entendeu? Não tô dizendo que não é de direita, mas eu tô dizendo não é de... Não, ele tá errado lá. Ali os achando dois... um argumento pra validar uma violência. Não, mas né? Achando ali um os argumento, dois, que é o que dois nós estão falamos. errados. Ali, no caso, os dois estão errados, mas o outro Não a justifica violência. a violência. Não Mas eu gera tenho que violência. Cara. Eu tenho que confessar pra vocês. Não mas gera eu- violência. todas as Isso piadas aqui, que de tem, o que- verdade, hoje eu penso, eu fico indignado com a atitude do Will Smith. Eu te confesso, cara, quando eu vi, eu tava no corpo do Will Smith.
Ah, mas quando eu vi, eu Veio, falei... veio uma violência. Mas eu não julgo o Will Smith. Eu te eu confesso julgo a a mesma torcida. coisa. Eu sou humorista, os meus amigos ficaram indignados comigo no grupo nosso. E eu falei, não, gente, mas assim, não tô falando que não tá errado, não tô falando que... Não devia ter batido, tá tudo errado. Tudo Não errado, devia ter mas... batido. Porra, mas falar do cabelo da mina que ele já tá implicando desde o outro Oscar, ele isso aí ia dar Mas você não merda, tem hein? que julgar o Então Will é meio Smith. assim, isso aí, esse disjuntor vai dar merda. Mas assim, apostou no disjuntor, porra, eu achei que ia dar Exato. merda mesmo. Mas eu não acho que foi uma piada pesadíssima. As pessoas, quando é um negócio assim, eles já começam a pegar, né? Meu Deus, aumenta a piada muito. Não, tá. Ele comparou ela ao filho de uma mulher forte, guerreira, que ela tava careca, e a mulher não é uma pessoa que tá fudida, não tem um demérito da comparação que poderia trazer a... Aí você está dizendo que ela tá mal. Não era só lembrou, é desagradável lembrar, alopecia é uma doença, é desagradável lembrar, mas não tem uma comparação, não tem nada de errado no espectro cômico daquilo, entendeu? Não é uma ofensa. Eu acho É, até não, eu mais só tô profundo, comentando que eu porque acho foi um assim, impulso eu não julgo natural. o Will Smith. Foi porque porque é isso. eu falei, pô, olha aí. Isso, eu não sei o que talvez esse eu cara. teria- eu não sei o que esse cara pensaria ouviu da igual esposa você, dele assim. quando tava saindo de casa. Eu não sei se ela o cara tava com a não- autoestima não baixa. mete e tal. um Então, desaforo. eu não julgo o Will Smith. O que eu julgo é o cara que tá no sofá dele, 3 dias depois, falando: o Will Smith tinha que bater. Eu falei, cara, por que você tá validando a violência? Porque o que muda? Depois a opinião do outro cara. A É gente isso aí. vai lá no palco, tá fazendo uma sketch que sacaneia um cara que é, sei lá, um burguês, ele sobe e me dá um soco. Isso Ele fala, aí, é mas você isso. validou a violência de Não, outro cara. valida de exato. tudo. Não, mas depois isso que eu- veio a troca com as pessoas, O Will eu falei, Smith, cara, não tem o menor humanizo sentido. ele. Tudo bem. Mas assim, despertou em mim, e eu não sei se também é o Não, momento, mas na hora que eu acho vi tudo que tá- Talvez eu percebi foi fizesse isso, igual também o eu Smith. sei. Mas aí a gente tá discutindo uma coisa muito maior. É por isso que o cara não pode andar com uma arma aqui debaixo do bolso. Exatamente. Por quê? Porque eu acho, pra mim, Eu isso também é acho, fato. Não, não sem pode. discutir. É o seguinte, no primeiro... Ah, tudo bem, se é um cara equilibrado, não sei, pode. Mas, cara, o primeiro impulso, qual que é o primeiro impulso que você tem? A quantidade das pessoas que falam negócio de arma é engraçado. Assim, vão salvar, entrar no teu quintal. A quantidade, eu acho que de salvamento e de gente que briga do Nossa, trânsito, briga de você não trânsito. tem nem o que comparar, entendeu? Assim, balada, saída briga de balada. Que isso, da briga A menina por... que não quis ficar com o Não, cara, ele saída forçando de balada. ela. Por exemplo, Não. você não pode dirigir porque você bebeu e você vai matar outra pessoa. Então você pode beber 50 engradados de cerveja e sair com Exato. com um Aham, revólver. era isso. Cadê o bafômetro pro revólver? Cadê o mano? bafômetro pro revólver? Ai, que perfeita essa. Cadê o Cadê bafômetro? o bafômetro pro revólver, né? Enche Não, o saco, e a fora- piloto vai fumar maconha e vai bater o avião. E aí o revólver e o bêbado aí não é Exato. Não, ele tá com um E essa negócio que quantidade que, mata você ele, falou que mano. realmente vai tentar salvar a família, dessa porcentagem, 2% vai acertar o tiro. É, isso. Vamos errar, ainda vão estar tem esse nervoso pra lugar. caralho, É. vão Imagina. tomar Ainda um tem pé. esse Não, e lugar tem aquele que o cara negócio, acha seu que filho virou- da puta, pá, atirando no outro. Tem aqueles dois pra cima que o cara dá pra aparecer. Sai de perto! Já era! Já era, caiu o reboco, tijolo paulista, cara, tá acabando. Não, essa é autoestima. Ou pegou o cara lá de faroeste cima, também. né, bicho, do apartamento Já que tava matou lá. o cara do porra, mano. 709. Essa autoestima de faroeste, não, que se vier um bandido, eu deixo uma arma aqui, eu pego. Falei, nossa, mano. você. Mas, nunca bicho, o atirou. próprio Não, e o Bolsonaro foi detalhe- assaltado, mano. E o detalhe que o cara que vem Verdade. assaltar Ele tá foi assaltado, aqui. cara. O cara que tá sendo assaltado na casa dele, ele tá aqui, a arma tá lá no... Então assim, ele tá vendo, ele já dá um rolamento Cara, pra vou te chegar. falar, isso, e é uma- É o que o protege a- Nando falou. É muito filme de ação aí. Eu vou te falar o que o Nando falou. Na verdade, as pessoas vão usar a arma pra resolver, muito mais pra resolver problema de trânsito, resolver, É o né? justiça com as próprias mãos Isso. ali. E na verdade, quando for um assalto, os caras vão começar a falar: é o seguinte, passa o 38 agora. Mas Porque é. a pessoa é tão bunda que ele vai Mas falar: dá a sua arma. Mas Não vai dá ser tempo. isso, vai, mas vai ser ser isso isso o tempo inteiro. Não, é tão óbvio, né? É uma falácia que não dá, assim. E o negócio de atirar errado, né? Você tá no meio do... Seu filho da puta, o cara já jogou aqui, pá, Nossa! já matou o outro. Não era esse, Ele já pá! matou a prima, Isso nessa hora. aconteceu no Senado Nacional, né? O pai do Collor matou alguém, algum outro, sabe disso, É né? isso, é Nos história. anos 40, 30, sei lá como é que foi isso Arnon, aí. acho que é o Arnon, uma Isso, coisa ele assim. foi atirar alguém e errou, matou outro. Matou o cara que era da galera Ele dele, foi se eu não atirar, me engano. ele foi matar o inimigo, matou o outro do Isso lado. aí aconteceu Claro, na claro. política. Como é que não vai acontecer no trânsito, gente? Que eu já tô louco pra bater em 200, igual na política, entendeu? Mano, É pessoa- complicado mesmo. E a gente vai ficar se irritando horas aqui. E Vocês no querem trânsito, continuar isso? não, e no trânsito é assim, porque se você para do lado do cara, o cara briga com você, você já vê o tamanho, né? É isso. Se é mais ou menos do meu tamanho, eu já dou aquela volta. Não, mas- Assim, for. Aí. Se o cara é grande, eu falo assim, mano, vamos controlar aí. Mas se é mais ou- Vamos não, controlar aí. mas se é Agora, mais- se eu tenho uma arma, daí vai dar, Maravilhoso. filha da Aí puta, todo mundo, é você. né? Mas Aí é tá muito todo bom, mundo macho, macho, mano. Se é mais ou menos do meu tamanho, eu paro e falo: é o seguinte, fala pro teu pai aí na frente que você.
Já vão ligar as pessoas com uma Baixa, baixa 1,30 m. Aí é que a gente... Exatamente. Não, mas aí não tem problema, difícil? porque eu tô pegando no meu... No seu teu pessoal. no teu Não, mas foi ele que pessoal, zoou né, com você. Não, mas ele me falou, fala essa aí. Fala essa aí. Eu tenho Agora, mas, ó, Will calma aí, Will você- não, Will você já tá com É, te maldade. zoei mesmo. Você te tá zoei. com maldade. Pode ir. É porque as pessoas colocaram como se toda a piada e toda... vamos lá, mais coisa. Com toda a piada, ela... Por menor que... O caso da alopecia, tudo, da alopecia, tudo. Não importa a piada, ela tem o mesmo peso para as pessoas. Assim, meu Deus, ele fez uma piada. A piada é tipo uma entidade, não importa muito a piada qual foi, entendeu? Ele debochou dela e da situação das pessoas. E não é bem esse só o caráter da piada. A piada pode ter o caráter crítico, ela pode estar rindo de um problema, ela pode estar tentando salvar uma visão totalmente ruim de algo que ficando boa, sabe? Ela tem várias facetas. E, ó, Então, essa coisa limpa, essa coisa preto no branco, essa coisa, né, tentando achar falou, então já é. Não é, assim, tem 1000 interpretações. A gente passou, vocês menos um pouco, a gente passou por censura violenta, de ditadura. Então, assim, numa época de censura onde nós éramos censurados de fora para dentro, e também éramos censurados de dentro para fora, porque nós tínhamos uma autocensura. Será que dá para escrever, eu como autor, será que dá para escrever isso? Será que isso não vai ser cortado? Tinha espetáculo para censura naquela época, a gente fazia espetáculo. Antes da peça estrear, o censor sentava na plateia e ficava sozinho. Geralmente Mas era uma 10 performance 10 também, horas né? da manhã. Era Era uma uma performance, né? A gente tirava todas as coisas que a gente imaginava que pudessem ser censuradas. É verdade. Então, É, agora já hoje fazia nós Tirava prévia, né? tudo, fazia um espetáculo para o censor. A censora geralmente era a Solange. que era muito legal. Não é? Todo mundo sabia que era a Solange. A Solange até tinha uns um bonzinhos. Que... Ela sabia, entendeu? Que a gente estava fazendo espetáculo para ela. Tinha umas coisas Mas tô dizendo assim que hoje uma autocensura de você ficar se autocensurando me remete um pouco a um momento terrível da minha Mas vida. eu acho que tá muito, é o que eu te falei, eu acho que tá muito na mão de quem controla o conteúdo. É claro que o que o Will tá falando, mas que é um caráter de exceção, é alguém se apropriar do nosso conteúdo e fazer por maldade. Mas assim, quando a gente faz isso, inclusive na própria papo, a gente tem um cuidado com isso. Porque às vezes uma palavra é mal colocada, ou às vezes a gente se expressa mal, e a gente aí tem você todo um tem cuidado na com íntegra isso. depois para dizer, olha, vejam na íntegra como é que Mas então foi assim. eu acho que isso que a Eliane falou já é um comportamento que nós, espectadores, a gente também já tá se educando no sentido de, isso aqui é montagem. Será, Sabe? Will? Tem acho muita que gente não. que Não, ainda vai eu na acho fake que ainda é um news. processo. Deus, mas a Não, fake news... Não, é um processo, sim. Mas assim, as pessoas que interessam já sabem. Assim, que me interessam já sabem que isso é tudo manipulado. Exatamente. Tudo isso, entendeu? O povo, a grande massa, tem os que adoram odiar, esses não tem jeito, você nunca vai conseguir. Exato. Né, uma adesão. Vão querer falar mal sempre de tudo. E acabou, Ou vão procurar entendeu? um pelinho complicado. sempre naquele ovo, né? Exatamente. O teatro tá num momento difícil pra caramba, né? Assim, politicamente, o lugar que nós somos colocados hoje e tal. Vocês acham que a gente tem esperança para uma retomada? Que isso, total. Uma retomada artística. Eu não estou dizendo do Olha, país. Eu acho que, sabe, tem os dois lados. Por um lado, assim, o teatro, desde que eu comecei a fazer teatro, o teatro tá sempre assim, difícil. Né? Eu me lembro que tinha o grupo Ornitorrinco, lembra aqui em São Paulo? E eu achava engraçado esse nome. É porque o ornitorrinco é um animal em extinção que não se extingue nunca, né? Caramba. Por isso o nome do grupo Ornitorrinco, que era do Cacá, que é um nome, acho, excepcional por causa dessa explicação. Eu acho que o teatro é assim. O teatro não precisa de nada para ele acontecer, né? A nossa peça, a gente pode fazer a nossa peça simplesmente em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Sem um tostão, sem nada. A gente não tem patrocínio, não tem nada. A gente botou dinheiro do bolso e fez a peça. Claro que o sonho da vida é a gente ter um teatro amparado, né, com patrocínios, sabe, descentralizado, que todos os estados possam ter acesso e fazer. Nós não temos ainda, vamos ter, eu estou contando os dias, né? Vamos ter, brevemente, se Deus quiser, vamos mudar esse estado de coisas. Mas eu acredito que o teatro é muito resiliente, a gente sempre vai achar um jeito de Eu acho que é assim, a gente tá vivendo o pior momento que a gente já pôde viver. Pior. Acho que não pode ser pior, né? Nós temos uma pandemia e temos um governo que é frontalmente não pode contra ser pior, a cultura. não pode ser pior. Né? Eles falam assim, não é que assim, eu acho que o governo é contra a cultura. O governo já fala, eu sou contra qualquer
manifestação É cultural. diferente de um governo que não apoia a cultura. Não, ele é Não, ele é contra. contra. Ele luta Ele é contra. Ele é contra. Luta E é a assim, diversidade é uma na coisa cultura, absurda, não- porque não a tem. gente tem que lutar para uma lei que foi aprovada e que de repente ele vetou. Isso. E aí Não, é você tem que claramente um lutar para movimento- derrubar o veto. É um movimento direto, Então, né? sabe, Você é falou. uma coisa assim, é ostensivo. Então, é assim, ostensivo. quando veio a Aí pandemia- estão votando uma PEC que chama PEC kamikaze, né? Quer dizer, Que é 40 todo mundo sabe que é uma PEC eleição e tá sendo votada. Então, sabe, é de um. Eu não tenho palavras. Mas Não tenho ninguém palavras. tem tido palavras. Não tem. Então, assim, voltando para o teatro, eu acho que, com esse negócio da pandemia, fizeram uma pergunta: quando é que você acha que o teatro vai voltar? Eu falei, eu não estou preocupado quando o teatro vai voltar, porque o teatro nunca... E está lotado. Ele Os parou, teatros não é por estão uma questão lotados, dele, inclusive, ele parou agora. por uma pandemia. É. O teatro não vai voltar, ele vai continuar. É. Mas a minha preocupação é como o teatro vai voltar, não é quando, é como, de que forma. Então nós temos uma parcela de responsabilidade muito grande em relação ao que vamos colocar em cartaz. O que é que vai ser dito? O que é que vai emocionar? O que é que vai divertir? O que é que vai fazer o público refletir? Qual é a peça? Qual é o texto? Qual é a montagem? Qual é a estética? O que nós vamos dar para um público que precisamos recuperar? Porque nós fomos, né, o público foi massacrado com a pandemia, com a falta de verba, com a falta de estrutura, com a falta de condições, com a falta de tudo. Temos que recuperá-lo, temos que ir bem devagarinho com ele. Opa, teatro é bom, vem cá. Teatro é maravilhoso, vem cá. Qual é o texto que a gente vai pôr em cena? Vamos botar qualquer coisa para ganhar dinheiro. Todo mundo quer ganhar dinheiro. Mas a gente pode também botar alguma coisa que faça com que, né, dê uma caminha para que o teatro consiga se reerguer mais uma vez, como há 2000 anos vem renascendo das cinzas. Porque o ao vivo ninguém tira, Não né? tem como. Não tem. Aqui, ó. É Né? isso. O erro, o humano, né? É O legal do teatro é que você tá ali para ver Uhum. a pessoa errar ou acertar, ou mas eu acho que isso talvez as pessoas elas sentem falta, ou quem nunca viu não tem essa noção. Não tem essa Mas aí você tocou uma experiência. coisa. Tanto que na ponto muito pandemia o certo. teatro foi para como é que fala isso? Online? Pro online. Mas o online. E que não, Não é, funciona, não é a mas era mesma o que coisa, tínhamos é. naquele Mas não momento. tinha o Era uma tempo. maneira de fazer as pessoas se mexerem. Mas não tinha o tempo do teatro, né? Não tinha, no online não tem o tempo do teatro e não tem os cortes da televisão. Agora, Então, o teatro quantos perdeu muito, autores né? nós temos um país tão inacreditavelmente continental, multifacetado e culturalmente rico. Quantos autores, diretores, atores, cenógrafos não existem nesse país? E o teatro poderia ser fomentado, como a Eliane disse, em 27 capitais, em 5.000 municípios. Né? E não é, né? Tem municípios importantes que não tem nenhuma sala de espetáculo. É verdade. Né? Mas não tem formação de público, né? Mas a formação de público está na escola. Você tem que tá trabalhar lá educação, embaixo, tá lá claro. embaixo. É educação e saúde. né, É o gente? Se cinto não de tiver segurança. educação e saúde. Sim. O vovô põe o cinto de segurança. Quer dizer, não há condições de você andar no carro sem cinto. Não há condições de você sobreviver sem ir ao teatro. Exato. É a mesma coisa. É hábito. É hábito. E tem Se você não mantém o hábito, se você não inicia o hábito com criança e com adolescente, o adulto não irá. Não adianta você falar para o seu filho, leia. O teu filho tem que ver você lendo. Total. Papai, espera um pouquinho só. Papai, espera aí, papai está lendo. Papai, espera um segundo. Fala. Isso, pode sim. Continua lendo. Opa, a criança viu o pai lendo, ela irá ler. Agora, em adulto você fala, você não lê? Tem que ler, tem que ler. O cara não vai ler nunca. Você fica aqui com o celular. Não, você tem que ler, moleque. É. Pô, tá maluco, rapaz? Muito bom. Vai ficar um ignorante aí pro resto da vida? Daqui a pouco Os você da tá aí no nossa- celular direto. Não, Rapaz, pera aí, pô. eu já sou da geração que o pai fica aqui, ó, no controle do videogame. Vai lá estudar, menino. Vai lá. E a nossa educação convencional não dá. Quando eu entrei na escola, né, meu falecido irmão era um ano mais velho do que eu. Então, meu irmão tinha música, tinha francês e tinha teatro. Aí eu entrei no colégio, não tinha mais nada disso.
Aí eu falei, cacete, por que meu irmão teve isso? Nossa, cara. Então, aí eu fui, sabe, vendo meu irmão desenvolvendo algumas coisas que eu não tinha mais. Nossa, e hoje vão tirar tudo. Não, né? Agora. já tiraram, mas... Calma, calma. tempo ao tempo. Nós temos artistas fazendo coisas para dar esse respiro, trazer essa leveza, né? Enfrentar esse momento sombrio, né? Tentando entender, né? E tentando recalcular o caminho. Não vou falar recalcular na rota, mas recalcular o caminho para ver para onde a gente vai. É possível ter um mundo melhor. E nós vamos chegar lá. Mas, mano, com tanta experiência louca e complicada, eu quero entender como é que se deu essa virada. Porque, assim, teoricamente, o que você tá me contando é assim, e de lá pra cá eu nunca mais fiz show. Só que Não, começou a dar certo, cara. Aí ele tava no faro do tipo, eu acho que eu penso um pouco diferente e tal. Aí Mas veio- se não entendem piada, não entendem crítica. A galera continua convidando. Aí eu falei assim, eu vou até onde... A hora que me descobrirem, eu saio. Mas isso ainda não era 2018. Não, em 2018 eles só entenderam porque eu fiz um vídeo, porque eu recebi um comentário que foi quase que unânime de uma galera forte, assim, tipo, que é a seguinte frase que talvez vocês já devem ter escutado. O Porta é melhor que vocês. Isso também, O Barros não acerta nome. É impossível. É impossível um cristão não votar em Bolsonaro. E aí eu fiz um vídeo mostrando que era totalmente possível não votar em Bolsonaro, entendeu? Era até mais pertinente, no caso. Era até mais. Só que eu acho que talvez o que eu fiz, ao invés de fazer com humor, eu fiz um vídeo crítico. Você fez um testemunho. Falando sério. Que vídeo que é? Então, Ele tirou depois que ele perdeu 100 mil então, um Tipo cristão não deve votar em Bolsonaro. Eu não lembro o nome. Mas eu sei que isso deu uma repercussão do caramba, porque eu falei, gente, não tem sentido. Vocês estão falando de um cara que ficou famoso no Super Pop batendo em gay, velho. Não tem mais nada, assim, relevante pra votar nele. É simples, não é difícil de entender. Como assim um cristão... É impossível um cristão não votar num cara, mano, que quando vai conversar com a mulher fala um negócio grosseiro pra uma mulher, independente de quem seja essa mulher. Falar que uma mulher é feia, que não merece ser estuprada, isso lá atrás. Caramba, para avaliar. Não tem por que vocês defenderem essa causa, tá ligado? Um cara que fala de quilombola e fala de cearense e fala de não sei o quê. Cara, porque... Começa no discurso. E isso acaba revelando as pessoas. E fiz a parada. Mano, você é louco. Aí começou, velho. Pau, e bater. E isso foi aproximando uma galera de mim, entendeu? Caramba, legal, gostei do que você... Uma galera cristã com um pensamento diferente. Sim, a maioria já tá fora da igreja. Mas continua acreditando em Deus. Claro, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Inclusive, passa o link desse vídeo que agora vai bombar, né? Ai, meu Deus do céu. Ou seja, você participou. Agora você vai recuperar aí 200 mil, não sei quantos mil. Você participou da polarização e foi impactado por ela logo de início, então, né? 2018. De início. Exatamente nas eleições. O primeiro problema foi o Peladão do Man. O meu primeiro problema foi o Peladão do Man. A culpa dele. Ah, tá. Aquela exposição. o Peladão do criança Man. Sim, você fez algum comentário sobre aquilo. Teve uma exposição em que tinha um cara que ele estava nu, né? E acho que uma criança viu a exposição e aí virou uma polêmica em cima. Acho que a criança, no meio disso, tocou. Ela tocou nele e tal. Tocou no pé do cara, na mão do cara. É o seguinte. Eu comecei a receber algumas críticas lá em 2012 que me obrigaram a estudar. E quando você começa a estudar, você começa a entender uma coisa que é muito simples e que todo brasileiro conseguiria evoluir bastante. Ler, pesquisar as paradas antes de tomar um partido. E eu lembro que eu acordei cedo e eu comecei a receber várias mensagens, meu celular vibrando pra caramba e a galera me repostando o post de vários artistas famosos gospel falando do Peladão do Man. Isso é um absurdo com as nossas crianças e não sei o quê.
Aí eu olhei para aquela foto, eu já achei meio bizarro, porque assim, a menina tá com a mão no pé do cara, o cara tá deitado numa exposição, a menina tá com a mão no pé do cara, colocaram a tarja desse tamanho num cara. Aí eu falei, mano, por que colocaram a tarja desse tamanho no cara assim? Pensei, já rolou uma inveja. Falei, pra tarja desse tamanho, imagina o rolaço. Caramba, velho. Falei, caramba, mano. Aí pesquisei no Google sem a tarja, tava tranquilinho, tava deitadinho, tava dormindo. Não dava nem pra ver. Repouso. Aí eu falei, caramba, vou me posicionar porque é hype pra ganhar seguidor, pra ganhar like? Eu não quero, mano. Eu vou pesquisar o que é isso. Aí fui buscar, e aí eu entendi que aquela menina era filha de uma pessoa da equipe, que conhece o cara, que é uma exposição artística, tem todo um contexto ali. Por mais que as pessoas não concordem, porque ninguém sai de casa e fala assim, pô, vamos ali no museu, que não, fica peladão lá no chão. Os casos de abuso infantil em teatros por artistas não é grande, tá ligado? O maior que acontece costuma ser com parentes, com tio dentro de casa, e não numa exposição. Então eu falei assim, cara, para de ser tarado, velho. Vocês estão postando um negócio e a galera começou a fazer umas montagens. Pegar uma outra imagem, colocar junto, falar que aquela exposição era pra criança. Nossa, a galera é muito suja, né? E nasce as fake news. Porque é um pouquinho de verdade misturado com um pouquinho de mentira. Aí pegaram o vídeo de umas crianças andando numa calçada, falando que aquelas crianças estavam indo pra exposição. Aí eu falei, pô, velho. E aí você começa a virar meio que um advogado, entendeu? Não, esse vídeo não é. Não, isso aqui é. Pô, não, a menina é isso. Então você apoia. Então você gosta de piroca. Você quer mesmo crianças, leva a sua filha pra pegar na piroca do cara no museu. Caramba, velho, não é isso. Mas é uma hype, É um processo de marginalização do artista que vem desde 2018, vem desde várias épocas, mas agora os caras estão focando. Ô, Daniel, cara, eu vendo você falar assim, dá pra perceber, é muito curioso, porque você fala que você vem de uma criação extremamente religiosa, dentro de uma igreja e tal, e eu percebo que você tem uma cabeça que vai para um lugar que é bem distinto dessa criação. Quando que você começou a virar isso? Como é que foi isso para você? Você começou a ter um distanciamento, assim? Então, eu comecei a buscar entender um outro universo que não fosse o meu. Então eu cheguei um dia... Famosa empatia. E eu cheguei eu cheguei no ponto de, cara, e se tudo que eu aprendi... Porque eu comecei a pesquisar umas paradas. Então, a fala do pastorzão, a primeira fala do pastorzão é assim, você não é crente, não, você é moleque. Que eu peguei do Wagner Moura e coloquei lá e virou um jargão. Você não é crente, não, você virou camiseta, a galera curtiu pra caramba. Por que a galera curte isso? Porque é legalismo, é apontar pro outro e falar, você não é do clube, então você não é crente não, você é moleque. Só que uma galera mais bitolada, eles mandaram mensagem pra mim assim, ó, moleque vem da palavra Moloque, que é um deus do Antigo Testamento que comia crianças. Você não pode usar essa palavra, você está desejando que crianças sejam comidas por Moloque. E aí você entra a fake news existe há muitos anos. É verdade? Então, essa associação eu já ouvi de púlpito centenas de vezes. Eu falei, caramba, é verdade, eu já ouvi isso, mano. Putz, será que é, velho? E aí você fica nessa, mano. Caramba, deixa eu pesquisar. Aí eu fui pesquisar, só que você vai pesquisar, você já tá dentro de uma bolha, porque o algoritmo... Caramba, você só entra em site gospel, não sei o que lá, gospel. Quando você vai pesquisar, todo mundo falando, é isso mesmo. A internet tem 36 tipos de verdade, né, velho? Moloque é isso mesmo, Moloque é do mal, não sei o que. Aí eu achei uma brechinha na bolha e fui pesquisar com um cara historiador, um cara que estudava línguas e tudo mais. E aí descobri em 5 minutos que Moloque e moleque é uma coincidência fonética. Só é uma praia na Nicarágua. Só no nosso idioma. Língua. Nem o Moloque original se diz Moloque, nem moleque no original se diz moleque. E moleque, eu tô traduzindo, moleque é moleque mesmo. Moleque é uma criança agitada. Criança pequena. Peralta, traquina e sei lá o quê. Só que moleque no original é moleque, que é Portugal. Gostou, Samuel? Nossa, cara, é português. E Moloque... Deu até um cheiro de bacalhau que você falou. Desculpa. E Moloque no original... é...
Arranascanai. Arranascanai. Desculpa, é grego. Arranascanai. Grego vai ser o russo, né? A ver, né? Mas se você Pastorzão, fala com Cara, segurança... você é tão legal. Eu não conhecia o Pastorzão. para. Que a gente tá procurando uma pessoa pra substituir. E assim, a gente tá achando que você. E olha cara. que merda, eu preciso falar que vocês fizeram parte do meu processo, porque eu falei assim, cara, eu quero matar o Pastorzão. E aí, porque tinha um site de fofoca. Sim. Né? Pô, tinha um site de fofoca que vivia postando as coisas minhas, porque tipo, olha lá, o Pastorzão foi no show do Bruno Mars. Meu Deus, Nossa. que cara mundano. Uma fogueira, você no show aqui queimando na fogueira, assim, ó. Nossa, ele vai se queimando. E um monte de bobagem, um monte de coisa tosca, assim. Tipo, Mas tipo, é site de fofoca gospel. porque assim... Existe um mundo gospel. Bem Ludmer, vou pedir licença poética para um cara que eu roubar a piada dele. Existe um site, o site de fofoca O Fuxico. Você já ouviu falar? Sim. Pro meio evangélico tem O Fuxico Gospel. Que é da mesma empresa. Não, tá. É um outro segmento, né, cara? Mas hoje tem Que isso. E maravilha, tem o né, dos cara? espíritas, que é O Fuxico Xavier. Caralho, que inveja de não ter pensado nisso. Foi o Bem Ludmer, eu queria pensar também. Cara, Andando na rua naqueles dias, uma pessoa passou de carro, andou devagarinho e falou: Zélia, a gente precisa de artista. Puta. Porque o lance era esse. Porque na época Sim. da campanha, teve esse ódio todo que jogaram em cima da gente, e as pessoas começaram a dizer que não precisavam de artista. Por isso que eu fiz o escrito, né? A gente precisa de médico, de advogado, de dentista, a gente não precisa de vocês. Não, Então devolve. né? Então, Devolve. e Muito bom. dá de volta o que Muito você bom. pegou da gente aqui. Então, na rua as pessoas começaram a falar muito comigo. Aí eu disse, caramba, porque eu tenho muitas reticências com a internet, sabe? Tem muita decepção mesmo. Porque eu acho que a gente achou que, se bem que é até naif pensar isso, que seria acesso, né? Mas não, as diferenças imensas estão todas aí. Nem todo mundo tem um computador, uma internet o tempo todo. A desigualdade do Brasil não melhorou em nada. E, pelo contrário, acho que as fake news elegeram essa situação que a gente está e muitas outras catástrofes no mundo. Então a gente continua precisando do que a gente sempre precisou. Sim. Né? Educação, igualdade, antirracismo, anti-homofobia, isso tudo é usado com muita força na rede, aliado à mentira, né? Então, esse assunto deixa a gente exausto, né? Exausto. Né? A exausto. gente fica... Fala Então, até quando a gente tem que falar disso. sei lá, cara, você é um jovem rapaz e eu para sempre. Porque a gente foi muito para trás, né? O que a gente achou que estava na frente, né? O Brasil nunca foi um lugar seguro para minoria, para mulher, para nada disso. Era uma cortina de fumaça se achou que estava na frente. Mas né? agora o inimigo está orgulhoso Exato. de sua ignorância, né? De sua truculência. Então, Não, e isso tem é o muito clã, assustador. né? E tem o clã, agora sim, né? É. Pô, esse cara não tô seguindo, eu tô aí. E tem, uma força. Porque a semente foi né, disseminada. Mas eu acho que o meu maior medo, eu sempre comento isso, é muito menos com quem tá lá. E é como foi parar lá. Uhum. O que é isso que Claro, tem um pouco tá a ver estabelecido. com você falou, que essa nossa responsabilidade, aonde que tá, que olhar, para onde a gente tem que olhar para entender, porque não adianta tirar, acabar, as coisas vão mudar, mas o legado que foi deixado tá aí. Começa- A ideia, né? Ele plantou uma ideia, uma semente. lógico. Plantou um vazio, né? E porque mesmo tem Plantou um pessoas que vazio. estão decepcionadas ou que tá índices caindo, não estão caindo por uma justificativa mexeu no bolso. humanitária. Não. Exatamente. Não. Quem está abandonando o barco não está pensando diferente, né? Uhum. Desse time não está pensando diferente. Vai achar um outro viés. Então, assim, vai achar um outro lugar. Tem duas, sei lá, acho que tem dois lugares principais, né? Que é a galera, que é uma galera que precisa, o povo mesmo, né? A gente precisa acreditar em coisas, que estava muito descrente, né? A classe política tem que entender, a esquerda tem que entender os buracos que deixou, né? E a elite, né? A elite brasileira nunca quis que ninguém se desse bem, a não ser ela mesma. Então, para eles, tanto faz se é Bolsonaro, se é bolsonarista que vai entrar depois, se o que vai entrar depois. Interessa se manter a situação ou melhorar para eles. Isso. Então, por isso que é tão, para nós, complexo, né?
Porque não adianta ficar dizendo essa gente, esses evangélicos. Não, pô, os evangélicos são milhares. Eles não são iguais. Não. Eles são muito diversos dentro da crença. A gente tem que também. Não, e Não é tem uma porque questão, e tem uma questão que, inclusive, a gente conversou numa entrevista aqui, Isso, né, com a Bruna. protagonista do Sintonia, Legal. que eles falam, né, que a transformação que a religião também faz dentro Imenso. O dentro- suporte, dentro- o suporte que ela dá. suporte que ele te dá. Imenso, imenso. Então não tem como você segmentar ou como você rotular, né? Sim. Fala assim, pô, esse cara aí é chapado. Não, cara, porque também tem uma mudança ali. Tem tem uma base. volta, né? Às vezes o discurso ideológico fica muito centralizado ali e não chega na periferia. Ficam as pessoas do centro ali resolvendo o que é melhor, blá, 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 blá. Certamente, a gente vê E isso tem alguém lá direto, na né? periferia que tá naquele momento precisando de É alguém porque ela tá lógico. sem chão, sem nada, e quem dá o suporte ali é a igreja. Você vai condenar aquilo? Certamente. Eu tô lendo um livro super interessante que eu indico para todo mundo. Tô no começo dele, mas já aprendi coisas que tem super a ver com o que você falou. Se chama Povo de Deus, de Juliano Speyer. Ele é um antropólogo, então ele fez, sabe, morou um tempo com uma galera na Bahia, numa comunidade. Ele tem uma visão muito interessante e ele fala muito sobre isso, assim. Porque na igreja existe uma real possibilidade das pessoas melhorarem também. Sim. É óbvio que tem todo tipo de igreja e de pastor, né? Então, a educação, porque eles estão lendo mais, né? Eles pagam cursos de música para os jovens tocarem, né? Especialmente os pentecostais, eles têm isso é importante para eles. Então, às vezes, questões de alcoolismo são resolvidas, sim. Exatamente. Né? E eu que tinha uma impressão ruim, porque uma vez eu li que as mulheres evangélicas sofriam muito mais e morriam muito mais, porque os pastores diziam para elas, você tem que aguentar, você que é o esteio da sua família. E elas ficavam em perigo. E eu fiquei com isso na minha cabeça, né? Muito. Eu acredito que isso seja uma parte, mas tem uma outra parte, onde o alcoolismo é visto e de certa maneira, resolvido. A gente sabe que resolve todo dia, né? Só por hoje, como se diz, mas... e aí melhora a segurança daquela família. Então tem muitas nuances para a gente ver, ao invés de rotular uma coisa na testa e pronto, né? Faz até um contraponto com o que o Lahan falou, do tipo, quando você falou assim, eu sinto que esse índice de aprovação que tá caindo, na verdade são pessoas que não estão mudando esses conceitos, esses valores, e você sabe que eu acho que, na verdade, do mesmo jeito que a Zélia tá falando que a gente abre o olho para preconceitos que a gente também cria e rotula, eu sinto que como a gente teve uma primeira eleição na era da internet de verdade, digitalizada, que todo mundo tem um celular, essa foi a primeira de verdade, né, com o smartphone, eu acho que teve muita gente que foi engolida por fake news, sabe? E não chegou, esse acesso que a gente já teve de cara, do tipo, cara, como que esse cara vai chegar lá? Olha isso, isso. Eu acho que teve gente que não teve acesso a isso. Nossa, eu sonho que você esteja certo. Não é uma intuição minha, mas é verdade. Não, se você conversar com as pessoas, também. elas falam, cara, foi o que me foi apresentado, porque você é um cara conectado, você é um cara da classe, você tem a nossa... É uma bolha também que a gente vive. Sim. Então você já respira isso. Do mesmo jeito que o que a Zélia tá falando. Tem lugares da esquerda que a gente precisa entender por que a gente chegou nisso, que muitas pessoas da nossa classe também não se importam em discutir isso. Né? E tem uma questão que eu acho assim, a fábrica de fake news é uma fábrica muito fácil. Isso. É muito fácil. Por quê? Porque a gente vem de uma cultura. Por exemplo, o que minha mãe acredita? O que ela vê na televisão. Só mudou a tela. Isso. Então o que vem para ela... Mas a tela tá na mão dela. Tá na mão dela. E o que vem para ela é a verdade. Exato. Agora, aí pode ser que eu esteja equivocado aqui, mas isso já aconteceu com alguns vídeos nossos. Então você coloca um vídeo na rede social, por exemplo, você coloca um vídeo ou no Facebook e tal, independente dele ter um impulsionamento ou não, ele tem uma sobrevida, vamos dizer, de umas 4, 5 horas, ou 6. E aí eles tiram do ar, falando assim, esse vídeo aí não tá legal, porque ou tem palavrão, ou a gente, sabe, alguma coisa assim, tira. Beleza. Só que você tem uma fake news. A fake news é um doutor falando uma verdade, não sei o que. Você coloca 10 milhões de impulsionamento. Vai impulsionar. Foi, os caras tiramos do ar.
Tirou do Mas ar. já atingiu. Já foi, Já mano. foi. Já fez download. Já foi, já suscitou outra foi pessoa a criar uma download, outra fake tá news no- inspirada naquilo. Já, É então um é dominó. grana, velho. É grana, tu faz fake news, a coisa mais fácil Eu do mundo. entendo. E aí chega pra galera que acreditava na televisão, que tudo que é da televisão é verdade. E acabou. Não, eu entendo tudo isso. Eu tenho um lado um pouco pessimista meu de acreditar nesse lugar do ser humano que meio escondido, desse viés machista, esse viés autoritário, e parece que vem uma bandeira e você fala assim, aqui eu vou me agarrar. Tomara que não, tomara que seja uma minoria que vai passar, eu espero, porque é terrível, né? E o que está sendo feito com a nossa classe dá uma preguiça homérica, que você fala assim, meu Deus. Eu fiz um episódio sobre isso cada pra vez falar. mais caindo num vazio, né? Lei Rouanet. Isso. Ai, tá mamãe. Sabe, isso aí ninguém aguenta mais. Eu até peguei um livro num dos meus vídeos, né, chamado O que você precisou desaprender para virar um idiota. E um dos temas é a Lei Rouanet. Tem vários desses temas que essas Exato. coisas que viraram esses... Mamadeira Ah, de eu achei piroca. você falando desse. eu falei disso. Eu falei aqui, gente, aí leio um pouco, mostro, né? Porque as pessoas não sabem o que é a Lei Rouanet, Isso. não sabem nem o que elas desfrutam de coisas que usam a Lei Rouanet a vida inteira, né? Isso. Museus, eventos, é uma coisa normal. Em qualquer país civilizado existem leis de incentivo à cultura. Não, e achar que só a cultura que recebe lei de incentivo. Não Não sabe os outros setores. Nossa senhora. Mas isso é assim, alguém disse pra eles, você é artista, você fala isso. Isso. Aí ele vai e repete. Não, mas a gente fez um episódio no canal que eu faço com meu filho. Na sala, a gente tá assistindo um filme e eu tô falando, é a lei lá que rouba, é um negócio que rouba. E é um cara totalmente tentando ensinar o filho desse lugar aí, ele não sabe explicar, mas eles roubam lá, é importante Eles que roubam. saber. Tu pega, não sei como é que é, pega na empresa lá e rouba, E não vai virar lá. é muito louco isso que você falou, cansa, porque a gente tava semana passada conversando com a Ilana Kaplan aqui, e a gente começou a falar de leis de incentivo, e a gente falou, cara, a gente não pode mais nem tecer o nosso olhar sobre a lei do tipo, cara, acho que isso tá errado, tem que mudar sim, porque tá num pacote tão grande que parece que se a gente falar olha lá, o próprio artista acha que sabe? Porque a lei tem falhas. E a gente fica só com que cuidado. assim, a gente tem que tomar cuidado pra apontar, porque é isso. Olha lá, o próprio artista tá zoando. A gente foi obrigado a voltar 15 casas, tipo, cara, acho que eu não posso falar porque não é o momento. O Will fez um comentário. um grilo, né? O Will fez um comentário aqui. Nossa, uma crítica. Eu vi à minha Lei rescisão Rouanet. no meu... E que a gente tem episódios criticando a Lei Rouanet. Só que aí, assim, eu e o Barros, assim, cara, porque até que ponto que você pode Não falar? é hora, né? Não é hora de criticar. Né? Aí ele tem que fazer o meia-culpa aqui, gente, não é a Lei Rouanet, espera. Deixa Nossa, eu tive tive só que... deu uma olhadinha Nossa, pra eles ele, deram né? uma olhada, eu falei, nossa, pronto, mas tinha que fazer uma desesperador. rubrica. Tinha que fazer uma A rubrica. gente tá na época de explicar o óbvio. Exatamente. Sim, né? E esse negócio da lei, no meu vídeo eu falo sobre isso. Eu digo, gente, são pessoas fazendo. Pessoas são completamente imperfeitas. Né? Existem vários profissionais que são desonestos. E no nosso meio é óbvio que existem pessoas que são assim. Um empresário, um produtor, um atravessador, um artista. Porque são pessoas, né? Porque são pessoas lidando com uma coisa. Assim como a vida inteira eu passei, eu cresci ouvindo o Detran, meu Deus do céu, o Detran é um... No Rio era assim, você vai no Detran, se prepara. Né? A gente tá... O Brasil é cheio dessas coisas, né? Você parece que tem só estereótipos lá dentro. Não. Você já entra assim... Outra coisa que adoram rotular é funcionário público, né? Você pega o cara e fala assim, odeio funcionário público, não sei o quê. Aí o cara vai se tratar, vai precisar de alguma coisa, ele precisa do funcionário público. Mas o melhor é, odeio funcionário público, que seu filho tá estudando pra prestar um concurso. É claro. Poxa, eu fui criado em Brasília, né? Eu fui pra Brasília com 6 anos, porque meus pais são funcionários públicos, daqueles que saem de casa às 9, saíam, né? E voltavam às 7 da noite. Sabe? Minha mãe trabalhava que nem uma louca, somos 4 filhos, era uma loucura a vida deles. É porque juízes e outras profissões, e o próprio presidente são funcionários públicos. É gente que trabalha para nós, Isso. né? Tão louco falar o óbvio, né? Mas a gente tá o tempo todo fazendo Porque isso. falta arejar e olhar um pouco pro lado. Eu acho que falta uma... É que é muito prepotente, parece uma inteligência. Mas falta isso, olhar para o outro sobre a ótica do outro, entender. Se você vai falar assim, eu já falei, por exemplo, de roubo. Cara, se eu fosse da favela e tivesse uma vida de merda, talvez eu roubasse. Só que você tem que tomar um puta cuidado para falar isso. Da revolta de você ver um cara com um tênis, um carrão.
o ódio de você ver a tua mãe tomando tiro. É, Só que você agora- tem que tomar um baita cuidado agora, pra falar isso, porque Marcelo- ninguém é capaz de arejar pra pensar que isso faz sentido. A força que vem da favela hoje é que vai salvar a gente, viu? Uhum. Os movimentos, as inteligências, os talentos Sim, eu que citei estão favela, saindo é. dali, né? Porque hoje em dia até na minha cabeça, quando falo favela, eu não penso mais nisso, sabe? Eu penso, Isso. cara, a potência tá ali, Uhum. sabe? Quando tava o negacionismo a mil, esse governo genocida, fazendo pouco da vida de todo mundo, as pessoas passando fome, eles se organizaram lá dentro, um ajudando ao outro, e com doações. O Renê Silva é um cara, né, sensacional, e muitos outros. Você tem o Preto Zezé lá no Nordeste. Da CUFA também, né? Da CUFA. São forças, cara, de pensamento, inclusive, né? Eles Isso- conseguem criar uma sociedade, à margem da Nossa, nossa sociedade, sensacional. muito mais bem organizada do que a nossa. Muito mais, sabe, com uma superioridade, assim, admirável, sabe? A Sim. gente tem que estar do lado deles, a gente tem que não atrapalhar, sabe? Porque as mulheres pretas elas são a força do nosso feminismo e do Brasil. Eu admiro muito, são as pessoas que eu mais ouço e procuro ouvir hoje em dia. São essas que estão ali, ó, que sabem o que é a luta e que tem tanto para ensinar pra gente, sabe? A gente que, pô, claro, cada um tem sua batalha, mas, né, a gente é branco, isso é bem diferente. Não, uma Isso dor muda completamente tudo, diferente. Isso muda tudo. E falando da internet, Não. como você falou, né? Ao mesmo tempo que a gente perdeu esse controle e chegamos nesse cenário político por conta da internet, das fake news, ao mesmo tempo ela abre voz pra muita gente que não tinha, né? Então é isso que você tá falando. Hoje, o nosso olhar pra uma série de coisas é de tipo, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Cara, isso aqui é um baita privilégio. Eu nunca tinha parado pra falar, nossa, cara, que sorte que eu tenho de ter esse privilégio. E não. E eu falo isso É o tal do estrutural, né? Exatamente. É o que você É o acha que tal. nasceu assim. É. Coisa nasceu assim. Mas isso é um ponto que... Porque eu entendo todo o lado negativo, complicado, que você falou das diferenças mesmo com a internet, mas esse ainda é um lugar que eu acho que a maior força da internet é essa. É, claro. Né? É o outro lado É da você da olhar moeda. a notícia pelo mídia ninja, poder Sim, olhar sobre outra sim. o olhar sobre outra ótica. Mas que você continua precisando ter repertório interno para procurar. Né? Por isso aí as teclas de sempre, a educação e a igualdade no sentido do tal do mérito que não existe no Brasil, porque a gente não parte do mesmo ponto. Exatamente. Então não adianta, né? Então, até, se eu abro a internet para procurar uma notícia, onde é que eu vou? Isso. Onde é que uma pessoa que não conseguiu viver certas coisas vai? Vai onde é fácil. Abre o celular, tem uma fake news, olha lá. É WhatsApp. É gente que se orienta pelo grupo de WhatsApp. É piada de WhatsApp. E uma coisa que você está colocando muito bem colocada, né? Que é essa história do mérito que entra na questão das cotas, né? Porque tem gente que fala que não tem que ter cota. Como não, bicho? Importantíssimo, cara. Como não, cara? Importantíssimo. Nossa, você é um branco de classe média, você não entende. Você tá entendendo? Eu acho que tem questões ali, cara, que pra gente, nossa, é muito fácil tá os quatro sentados e sempre aqui, cita uma exceção, né? Eu acho engraçado quando a pessoa quer argumentar contra a cota, que ela cita uma exceção. Ela fala assim, sempre uma exceção. Meu primo conhece um cara que nasceu onde... Eu falei, cara, a partir do momento que você me cita um caso de exceção, você já tá comprovando que você é de cota. Porque ninguém chega e fala assim, cara, eu conheço um cara que nasceu em Alphaville que se formou no MBA. Por quê? Porque ele é só mais um cara. Claro, porque ele não faz mais que obrigação. Exatamente. Cara, eu participei. Se eles assistirem hoje, vão querer me matar. Mas assim, uma cena patética que foi. Patética não, foi divertida. Mas a minha mãe fez uma cirurgia e a gente vai semanalmente para ela tirar pontos. E ela tava lá tirando os pontos, e o médico é um oriental. E ele tirando os pontos, e essa instrumentista, que eu já falei da outra vez, conversando comigo, e falaram sobre cota, eu não sei por que veio esse assunto. E a minha mãe assim, ó, deitada, e o cara tirando os pontos. Eu sou contra as cotas. E aí eu fiquei assim, mas ficou uma grande discussão, mas civilizada, super bacana. E a tua mãe porque levando sua mãe tava na mão dele, você não ia fechar o tempo. Aí tua mãe... Mas assim, era tão patético. Mas uma discussão saudável, ele super bacana, e foi muito engraçado, Will, porque ele usou este argumento. Sempre. Eu falei assim, inclusive o senhor, que, né, acho que não consigo me colocar no lugar, mas
os negros não dá nem para falar sobre a questão deles, a gente poder se posicionar. Mas vocês também têm questões a ser vistas. Não, mas a minha família, meu pai passou fome, e não sei o que, veio pro Brasil, e eu cheguei onde cheguei. É isso, usa o exemplo Usou a régua dele. a régua dele. A exceção. Foi exatamente o que você E falou. quando você tem que Só citar aquilo me parecia uma tão exceção surreal, para defender a Não. sua tese, é porque você está comprovando que o que a gente está alegando faz sentido. A mesma coisa da universidade pública, né? Porque geralmente o cara que fala assim, tem que privatizar tudo, ele fez a USP, né, bicho? Ele estudou num colégio que a mensalidade era Não é? o Porque dobro. pro cara entrar na USP hoje, o pai dele tem que pagar uma bala pro cara, escola, nananana. É uma pena a gente estar discutindo isso, né? Pô, A Sim. gente, ao invés de estar dando outros passos muito mais importantes. Assim. É verdade. É o Não, que e a falou. gente vai ter um longo caminho, né? Opa! Porque assim, vai mudar, porque vai mudar, mas é partir lá de trás, né? É, Tem uma mas- preguiça implícita na tem. gente, né? Mas pelo menos, né, eu fico pensando, eu sempre digo isso por aí nos meus vídeos, e é o que eu mais constato. A consciência é um lugar que a gente não volta, sabe? Depois que você toma consciência de certas coisas, sua responsabilidade aumenta, seu cansaço aumenta também, mas ao mesmo tempo não dá para voltar. É uma chave que não Então, desliga. a consciência que as mulheres adquiriram, que a negritude adquiriu, sabe, de todo esse empoderamento, essas palavras que ficaram até meio lugar comum, elas são muito importantes. A visibilidade, o orgulho de ser quem a gente é, isso aí ninguém tira da gente mais. Sabe? Quem adquiriu não vai voltar atrás, porque só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão, né? Como diria Rita Lee. Comecei a ler mais, né? Comecei a querer e dizer, pô, eu não quero ficar num castelinho cada vez mais espremido que eu inventei para mim, né? Eu quero, não me interessa eu estar bem, não é, sabe, não é querer ser Marte nem heroína, não, mas querer estar no mundo mesmo. Não me interessa estar bem se quem está tão próximo de mim não está minimamente bem também. E isso foi indo. Meus amigos começaram até a me ligar, Zélia, pô, cuidado, você tá. Agora ninguém nem liga mais, porque já tô no. Agora já ferrou tudo mesmo. Mas ao mesmo. É engraçado, porque às vezes uns colegas ligam, pô, Zélia, tá rolando uma coisa, eu tô preocupado. Olha, internet, o que eu tenho para dizer assim. Fica parecendo que o mundo inteiro está ali te dizendo aquilo, mas não é o mundo inteiro. A pessoa que te disse uma ofensa agora, primeiro, não é o seu público. Não é o seu público. Nós artistas, porque, cara, a gente quer ser amado, né? A gente quer e precisa ser amado em alguma medida. Aí eu fico assim, pô, mas eu não vou virar um rato porque eu preciso ser amada, né? Tudo bem, quem me odeia, tem muita gente que vai me amar porque uma gente me odeia. Dependendo de quem me odeia, é um grande elogio. Sim. Né? Muito bom. Então eu vou indo meio nessa, pô, não sou de ferro, tem dia que eu fico triste, tem dia que me atinge. Outro dia rolou uma fake news horrorosa dizendo que eu tinha rabiscado uma Bíblia e eu recebi mensagens horríveis e muito ameaçadoras, que duram também o tempo de alguém que escreveu. E eu lamento muito essa gente que para fazer isso e tal. Mas eu tô bem cascuda já com esse negócio, né? E vou indo e entendi esse negócio. O nosso público não para nos ofender. Quem gosta da gente dá força e agradece da gente estar ali. E quem não gosta, não gosta. Sabe, não é... A pessoa que vai lá me ofender, ela não ouve o Zóio no Zóio, que é a minha coluninha. Ela não ouve, ela não vai parar para ouvir 10 minutos, porque às vezes dura 13 minutos o que eu tô falando. Aí teve até um amigo que ligou e disse, no começo, Zé, você devia fazer menor. Não vou fazer menor, não. Quem quiser ver, vê. Não quer? Desliga. Então, vê agora um pouco, depois vê um Exato. tanto. Ou como diz minha amiga Anelisa Assunção, que eu uso isso agora direto. Ela mandou um áudio uma vez um pouco grande e escreveu assim, ouve no banho. Ouve no banho, cara. Entendeu? Pô, ouve no banho. Tudo bem. Não quer ouvir, não ouve. Mas Não, eu vou fazer do meu jeito. E tem, a gente passa por isso também, tem a pessoa que tá afim, pode não gostar do que você tá falando, e pode ter um questionamento, que é diferente de quem tá pra odiar. Claro. Uma coisa é falar assim, pô, eu não concordo com isso e aquilo. E que tem. A gente percebe que tem ponderação em algumas críticas. E tem gente que o lance é te odiar. Gente, e aí, essa esse gente lugar não vai sair. bloqueia. Não vai Gente, sair. eu bloqueio todo mundo. Tem a coisa da caretice instituída, né? O Brasil foi escancarado, né? Foi. O Brasil tá escancarado e a gente viu nossas entranhas e o nosso pior, assim, né?
E sempre existiu o nosso pior, né? Ele sempre teve aí. É que agora ele ganhou um representante, ele ganhou uma figura que vai definhando ali, né? Assim eu desejo, politicamente, enfim, mas ele vai saindo, ele vai sendo colocado para fora como ele entrou também, sabe? Agora, eu acho que eu discordo de você, eu não acho que a questão é o conservadorismo. Eu acho que o debate das ideias progressistas, conservadoras e distintas é o que nos faz crescer, é o que nos coloca num desenvolvimento de sociedade desejado, assim eu entendo. A questão é a desonestidade intelectual que paira nesse âmbito da polarização. Né? E hoje em dia, com tudo isso que a gente está falando, essa possibilidade de propagar coisas falsas, ela foi elevada à enésima potência. Então, hoje o que é uma mentira pode ser uma verdade durante um tempo, pode ser uma verdade durante a vida inteira, pode ser uma verdade durante um minuto. Então, uma inverdade durante um minuto. Então, quer dizer, uma fake news, uma falsa notícia colocada ali, ela vai ser vista de acordo com quem está recebendo essa notícia. Então você vai uma notícia que é equivocada, uma inverdade, para quem quer concordar com aquela inverdade, ele está achando que aquilo é... E aí, essa busca pelo contraditório, essa busca pela verdade requer não só intelecto, mas requer uma boa vontade. Abertura. Né? Então as pessoas hoje estão muito confortáveis ouvindo o que elas querem ouvir. Isso. É isso aí. As bolhas trazem esse conforto. Não é questão de ser conservador, eu entendi o que você está dizendo. As bolhas trazem esse conforto. Olha aqui, a gente coincide no pensamento, a gente tem uma visão de mundo igual, tal. Eu aprendi muito nesses últimos tempos, né? Trabalhando e nadando com esse tipo de tubarão, né? E foi um desenvolvimento incrível com relação à comunicação, assim. E eu me orgulho de como eu me saí dessas. Porque, cara, você tem que correr atrás. Você tem o dom da comunicação, no meu caso, mas você não tem a vivência naquele determinado nicho de mercado, naquele determinado assunto. Então tinha que estar up to date ali com tudo que estava acontecendo, porque eu sabia que aquilo seria tema e tal. Então eu percebi isso, sabe? Não é a questão de quem é diferente da gente. A questão é a desonestidade intelectual que imputa certas verdades nocivas. E que, na verdade, é a chamada fake news. Então você elabora uma premissa falsa, irreal, para justificar e embasar o teu argumento, o que você quer dizer, estrategicamente, sabe? Então aí a desonestidade, ela impera. E agora essas pessoas estão sendo desmascaradas, né? Eu acho que o tempo, de fato, vai mostrando as coisas, sabe? Mas eu tenho medo ainda, viu? Não, a gente tem que estar vigilante, cara. A gente tem que estar atento. Sabe por quê? Porque assim, eu tava explicando, né, pro motorista de aplicativo, ele falou, fake news. Não, nessa questão, como assim fake news? Eu falo, cara, você pode plantar fake news que você quiser. Exato. Basta você ter uma grana, velho. Eu falei assim, você faz o vídeo, você posta, você coloca milhões nesse vídeo pra impulsionar, até os caras falaram assim, estamos cancelando esse vídeo porque não tem esse filtro ainda. Até os caras falam assim, esse vídeo já virou uma verdade. Não só virou uma verdade, como se você colocou uma bala de grana, você colocou 10 milhões, sei lá, 1 milhão no vídeo. Você impulsionou, já impulsionou, fez assim, já foi pra quem tinha, o pessoal já fez download, já tá rolando no... E veja a gravidade WhatsApp, acabou, mano. Disso que você tá falando, associado à tecnologia. Eu fiz parte de um projeto, ainda está incubado ainda, mas de inteligência artificial, de voz, na minha área de voz. E é um equipamento que você grava, eu gravei inclusive com o Sapiens. Eu gravei 4 capítulos lendo o Sapiens e tal. E aí o computador reconhece a tua inflexão, os fonemas, tudo. E aí você, linhas gerais, tá? Escreve um texto e bota lá, ele fala com a minha voz. Então, cara, isso é uma coisa assustadora a princípio. Hoje,
Vocês viram? Recentemente teve um vídeo, se eu não me engano, do Tom Cruise. Tocando violão, não sei, era uma coisa assim. Não vi isso. E que não era ele. Então, quer dizer, tudo que a gente está falando, associado ao potencial tecnológico, Vai dar imagem a gente pra vai aquilo. chegar onde? Caraca, mano. Qual é o lugar que a gente vai O chegar? cara vai colocar você falando que você não... Aí a gente volta naquele conceito do livre-arbítrio, talvez, né? Associado enfim, à religião, à fé e tal. Cara, qual o uso que você vai fazer dessa possibilidade tecnológica? Ele vai ser bom? Ele vai ser ruim? Cara, o mundo tem gente muito ruim, cara. Exato. Não, teve uma matéria que apareceu há um tempo atrás, dessa coisa de voz, que fizeram uma música cantada do Fred Mercury por o Fred Mercury cantando em japonês. Essas coisas. O cara que nem existe mais. Essas coisas. De uma... E é absurdo. Mas é filme do Joaquin Phoenix. Aí você tem um projeto... Sim, né? Sim. Aí você tem um projeto de fake news perfeito, né, cara? Porque daí vai falar assim, Perfeito. olha, o Edgar falou isso, coloca você falando na sua boca uma coisa que você nem ia falar e você fala. Igual você falou de ter grana, mas às vezes nem a grana. Assim, a grana ajuda. Mas hoje as pessoas estão tão propensas a ouvir o que elas querem, que se eu fizer daqui um negócio grotesco, eu já vi fake news que me mandaram de grupos de família, que você fala, cara, não é possível. É tipo assim, um moleque fez essa piada, essa zoeira, tipo, alienígenas são de esquerda. Que você fala, não é possível, mas isso passa. Sim. Porque se a pessoa quer ouvir aquilo, ela vai propagar com dinheiro ou sem dinheiro. O dinheiro piora a situação. E outra, esses negocinhos aqui, cara, hoje em dia você é reconhecimento facial. Então, você não tem mais a digital, né? Tudo bem, você tem a digital, você tem o reconhecimento facial, você tem o reconhecimento de voz. E aí, cara, onde vai isso aí? Pra onde tá indo isso daí? É verdade, você tem razão. Eu sou meio matuto tecnológico, assim. Eu fico meio Não, você cabreiro, tem razão assim. mesmo. Sabe, porra, quem nunca, né, viu lá aparecendo no teu celular uma coisa que você falou que tava precisando? Nossa, Pô, eu comentei aqui, o celular tava na mesa, eu comentei aqui que eu tava precisando de uma camisa nova e tal, e vem lá a camisa. É isso aí. Sabe, se tá chegando isso, tá indo pra algum lugar, né? E você, Edgar, passou... É inevitável a gente falar disso, óbvio, né? Porque se botar teu nome na internet, isso bomba, como a tua saída da Jovem Pan. Sim. E a gente tem um pouco desse lugar que a gente tá falando, né? Tem total. Mas, assim, e é tão diferente de tudo que a gente contou da tua história, Sim. dos caminhos que você seguiu. Sim, eu entrei pra fazer o Morning Show lá, era um talk show matinal, era pra ser foi uma coisa leve, uma coisa de entretenimento, papo, risada, um programa risonho e franco. Entrevistados, convidados. No longínquo 2012. Delícia. Eu entrei lá, acho que foi 2013, talvez. Quem fazia era o meu amigo, Zé Luiz, que tá na 89. A gente trabalhou junto na 89, trabalhamos em Campinas, na época que eu comecei, essa época que eu contei pra vocês, o Zé trabalhava em outra rádio. E aí eles me ligaram, me convidando pra participar desse programa, e tinha uma pegada muito do Zé. O Zé tem essa coisa do humor, assim, né, da graça, tal, da troça, que eu até falei, cara, eu não consigo fazer isso aí, não é o meu... Não, o coordenador, o Marcelo Eduardo, na época... Não, vamos lá, a gente vai moldando aqui, vai ser bacana, a gente vai trazendo pra teu jeito. Eu falei, beleza, vamos lá. E era uma delícia, cara. Porra, bacana. Aí veio a política, começando a contaminar o programa. É uma emissora que tem um DNA jornalístico já desde sempre e tal. E a eleição do Bolsonaro foi contaminando a programação, não só em termos de assunto, mas em termos de direcionamento de pauta e conteúdo e contratações também, né? E aquilo foi ficando pesado, aí o entretenimento já não era tanto tempo, era o menor tempo, e aí foi e chegou no que chegou, né? É aí que eu falei que eu tive que correr atrás, porque a minha paixão, o meu ofício é o da comunicação, né? De comunicar. Sim. E o assunto política nunca foi um assunto que foi matéria-prima para eu desenvolver o meu ofício de comunicador e tal. E aí não que eu fosse um idiota político, eu sempre fui envolvido, sempre soube em quem eu
que eu ia dar o meu voto, as conjunturas políticas, tudo isso sempre fez parte de mim, embora eu não tenha vindo de uma família politizada, assim, meus pais não eram muito politizados, então. Eles não eram nada politizados. Mas, cara, foi um corre atrás que resultou, assim, em algo que me fez crescer também, no sentido de, bicho, é o que temos, se vira aí. Eu acho que eu me virei, eu acho que eu fiz o que eu podia, eu acho que eu fui fiel à minha verdade ali, eu acho que eu fui fiel à minha visão de mundo, eu acho que eu combati pelas coisas nas quais eu acredito, tudo. Claro, alguns momentos eu não me orgulho, de debate acalorado, de briga, de bate-boca. Isso tudo me deixava muito mal, né? Mas foi um aprendizado, cara. Foi um aprendizado que, na dor, assim, na dificuldade, mas foi um aprendizado. Não, porque eu te vejo... Na tua história, sempre foi o Edgar Boa Praça. O Boa Praça você nunca foi colocado. Acho e nunca que precisou ser colocado em xeque, porque o que aconteceu ali foi isso. Não, total. Tava colocando em xeque seus valores. Sim, e um cancelamento, assim, de todas as partes, sabe? Isso. E num ambiente hostil, né? O ambiente não era... Os detratores, os haters, né? Os chamados... Aqueles eu não dava a mínima. Sim. Não dava a mínima. Pra mim era, cagar e andar. Agora, o que me pegava eram pessoas que eu considerava. Sabe? Quando vinha alguma crítica de pessoas que eu considerava. E que hoje eu entendo. Mas isso me pegava, assim. Quem você se importa, quem você admira, quem você dá valor, seja ele um indivíduo ou seja um grupo ao qual você se vê inserido ali e tal, aí vem o maior incômodo, né? No caso, né? Mas, cara, eu só tenho respostas boas, as pessoas que se aproximam para falar, para conversar, vêm me parabenizar, vêm me agradecer até. Muitas das pessoas que me ofendiam na época me escreveram, me fazem a parte no Twitter e falam, pô, eu xingava pra caramba. Hoje eu concordo com você. Cara, isso pra mim é muito bom ouvir isso. Não, sabe? mas você... É gratificante ouvir isso. Você foi íntegro, né, cara? Você falou assim, cara, eu sou íntegro, eu sou esse cara aqui e isso. Então, eu acho que é um pouco isso, mas eu não me coloco melhor do que ninguém. Não é essa questão. Minha visão é a melhor, o meu... Só que assim, o que me pegava mesmo era essa desonestidade intelectual. E ali não era um mar favorável para o meu tipo de pensamento. Exato. O meu tipo de pensamento ser propagado. Quando eu falo íntegro, você não tava no ambiente. Você foi íntegro com você. Sim. Com as suas ideias, com o seu ideal. Você não se corrompeu. Não. Foi quando eu falei do Boa... Você sempre foi um cara muito boa praça por onde você passou. Super plural, até musicalmente. Vamos dar as mãos. Mas eu até Mas faltou ele contar uma parte engraçada. Eu acho até fofo quando você fala assim, cara, eu me arrependo de... Cara, você foi tão educado quando a coisa chegou no lugar, eu falava, gente, vontade de pegar aquele negócio da cabeça de alguém. E você foi educado, e você foi até o limite da educação e falou, agora eu vou embora. Eu tive um limite ali. Teve um estouro, assim, que aí foi feio pra caramba, mas eu acho que ali ainda... Cara, eu tô feliz, eu tô bem, tô em paz comigo. A melhor coisa é... Você receber o carinho de quem você sabe que te ama e que gosta de você e que endossa o teu comportamento ali, sabe? Então, quando eu ouço algum tipo de comentário assim, eu fico feliz. Falo, cara, valeu a pena. Não foi à toa. Valeu demais. Não foi à toa. E agora entendendo a trajetória do programa, porque também ver o final e ver como aquele nível de embate, eu falo assim, como que o Edgar topou esse programa? Mas não, era outro projeto. Foi se transformando e virou isso. Porque assim, não combinaria. Eu não chamaria no casting, eu não ia falar assim, cara, vamos botar o Edgar aqui, que isso aqui vai dar um... Sim. Né? E a coisa então Eu vejo, tem muita gente... A Paulinha é minha amiga. A Paulinha é uma querida amiga, assim. Adoro a Paulinha. Acho que tem pessoas íntegras ali, mas que não vão aguentando, assim, sabe? As pessoas vão chegando num ponto que não vão aguentando mais aquele ambiente.
é muito nocivo, é tóxico mesmo. Não é saudável. E é uma coisa, eu sinto que é incentivada pela estratégia da emissora, sabe? Claro, cada vez mais. E o público que vê também e que tem apreço para esse tipo de coisa são essas pessoas que dão os cliques, sabe? Que se for para odiar, para falar mal, vai lá. A grande maioria das pessoas ouve em silêncio, a tal da maioria silenciosa, né? Que presenciou, ou eventualmente tenha visto tudo o que aconteceu ali e ficou com vergonha alheia, ficou com o pé atrás e, enfim. Cara, mas é o que eu digo, a vida é um aprendizado. Sim. Eu fico orgulhoso quando eu olho para trás e vejo, embora um caminho árduo, perseguido, mas como eu trilhei essa trilha aí. E sabe? quando dizem a história vai contar, não tenha dúvida. Exato. Você cara. Não, você isso tem uma história de orgulho pra contar lindo. ali. Só falando nisso, cara, você já apresentou o programa na ESPN. Isso. Cara, você foi pro CQC e você entrou aqui falando, cara, eu sou dono da minha carreira, tem aquele menino que você respeita lá de trás, que é o Juninho. O Juninho. Juninho Sonhador. Cara, isso é uma coisa muito legal. Sabe que tem uma história sobre isso bacana? Desculpa te interromper, só porque você não esqueça. Tem uma história muito bonita sobre isso, que eu lembrei agora que eu falei com vocês, eu tinha esquecido dela. Quando eu tô moleque e tenho 20, 19 anos, 21, sei lá, por aí, tô sozinho, meio agoniado ali, papapá, de ser ator, não ser ator, eu ia nos prêmios, encontrar uns atores, e numas peças também, eu ia conversar com os atores como era ser ator. Como é que é ser ator? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Eu perguntava muito. Depois eu fui trabalhar com luz, né? Montava refletor, eu fiz Perguinte, uma peça que teve o teste público, qualquer um podia fazer o teste, aí eu passo o teste, faço o papel principal. Mas mesmo assim a minha vida é sou convidado para televisão, fujo da televisão, é aquilo tudo que eu já contei. E daí eu tô nesse prêmio, que é o APCA, no Teatro Municipal, e eu vejo o Paulo Otran ganhar de melhor ator. Eu não sei se era por o que ele estava fazendo. E eu escrevo uma carta para mim mesmo, no futuro. Se algum dia você ganhar esse prêmio, lembre que eu estava sentado aqui. Caraca. Coisa assim, né? Estava sentado aqui. Eu vi o Paulo Otran ganhar esse prêmio de melhor ator, como eu espero que você ganhe um dia. E no dia que você ganhar, que você saiba que eu estarei feliz. Saiba que eu daqui sentado, num papel de McDonald's, de sanduíche McDonald's, amassado, escrevendo a caneta Bic essa história, vejo isso como um filme bonito, mas com uma realidade improvável. São coisas assim. Caramba. E eu escrevo esse texto todo, e um dia eu ganho esse prêmio. E leio essa carta. Você leu no prêmio? Li no prêmio, essa carta. Sensacional. Que demais. Com novas diretrizes, hein? Ganhei com novas diretrizes. Ganhei com novas diretrizes, eu ganhei. Foram 3 seguidos. Novas diretrizes, depois a novela que a gente tava falando. Revelação. Depois ganhei com a rádio também. Mas não sei lá, só porque eu lembro dessa história. Olha essa história, muito legal. Não, eu tava falando dessa questão de você ser o dono da sua carreira e tal. E eu lembro que teve muita gente, principalmente do meio tal, quando você ator de teatro, novela, dirige um teatro, até hoje você dirige? Não dirijo mais. Mas na época acho que você dirigia o Eva Hers, né? Eva Hers. Eu acabei um namoro, eu quebrei um monte de coisa na minha vida, mudei, não assinei um contrato com a Globo, decidi, fui pra fora pra mudar minha vida, mudar a minha cabeça. Cheguei, viajei pra Londres, vi um monte de peças, fiquei com um amigão meu, Jonas, lá. E lá eu vi um monte de teatro pequenos do tamanho desse estúdio acontecer. Eu acho uma realidade diferente do Brasil. Podemos falar sobre isso depois. Mas eu vi isso acontecendo, mas eu vim com essa inspiração. Uhum. Foi aí que eu criei o programa de rádio. Foi daí que eu cheguei no cara da Livre Cultura e falei, podemos fazer um teatro aqui? Não, a gente vai ter um auditório que é para as palestras. Não, vamos fazer um teatro. Não, eu falei, quem tem um teatro tem um auditório, quem tem um auditório não tem um teatro. E daí ele me chamou numa reunião com o arquiteto da livraria e falou assim, o arquiteto falou para mim assim, não dá para ter um teatro, uma livraria, descaracteriza. E eu cheio das teorias, falei, cara, é o contrário. Essa é a única livraria com teatro, as pessoas vão vir para assistir a peça, mas ninguém compra livro. Eu achava isso naquela época, imagina hoje. Ninguém compra livro, imagina, a galera que vai no teatro é que mais vai comprar. E no final eles fizeram, ainda bem, e hoje tem o Teatro Eva Hers no Brasil todo. Eva Hers era o nome da mãe do Pedro, que era o dono da livraria, né? É o dono da livraria. E esse projeto aconteceu dessa maneira. Eu fiquei ali 8 anos, comigo trabalhou o André Ascioli, que é quem cuida até hoje. E eu lembro que você fazia, acho que era uma vez por mês o programa da rádio, era ao vivo no teatro. André que tinha sido meu camareiro numa peça com o Paulo Otran, que a gente falou agora,
E eu lembrei dele, assim, e o Paulo um dia falou pra mim, lembra daquele menino que era meu camarim? Ele tá precisando de uma ajuda, ele é bom menino. Eu falei, pô, o André é demais, chama ele pro seu teatro. Aí eu chamei o André e falei, André, vamos construir essa história juntos aqui. Que legal. Aí eu pagava da minha grana, porque eu não podia estar lá toda noite, porque eu estava em cartaz às vezes. E daí começou a nossa relação, parceria sensacional. Ele hoje em dia cuida do Eva Gardens, do Vivo e do Porto Seguro. É isso. Entre outras coisas. Daí, voltamos para você. Estou te interrompendo demais. Não, mas eu não sabia. Legal isso do André Ascioli. Cara, você dá um norte absurdo pra vida dele. E eu lembro que muita gente... Adoro isso. Dei aula por 11 anos, adoro fazer parte, ter feito ter tido um papel importante na vida de alguém é um barato, né? Exato. A gente normalmente relaciona isso com casamentos e namoros, né? Mas que também acontecem. Mas essas parcerias e os elencos que a gente eventualmente vive e das pessoas nos transformarem e a gente transformar os outros é o que há de mais bacana. Seja através do trabalho artístico ou da vida, né? É verdade. Nani People falou disso como fechamento. De tudo que ela faz, a importância de transformar. E quando ela percebe a transformação em alguém, o quanto isso já valeu qualquer coisa. Esse é o princípio do nosso trabalho, eu Sim, acho. exatamente. Você começa por quê? Porque você quer transformar a maneira que os outros te assistem, te veem, te percebem, você passa a existir através do trabalho, da música, da arte. Por que a gente faz arte? Vocês fizeram arte? Vocês têm essa resposta já? Cara, porque a gente sempre comenta muito que a gente queria ter um lugar pra colocar o que a gente pensa, que a gente sempre fala que a gente sempre foi chamado pra contar as histórias das outras pessoas, né? Por mais que a gente sempre fiz com dignidade, feliz, às vezes personagens legais, pra que a gente falar, mas peraí, cara, e o que eu quero contar? E o que eu quero comunicar? Então acho que isso pra gente é o que é o... Então, aí a pergunta é, se você tinha algo a comunicar, algo a dizer, por que você não conseguiu fazer isso na vida? E só na arte? Porque a gente era deslocado na vida, a gente era imperfeito, desencaixado. Todos nós, de alguma maneira. E a arte, sei lá, para nós o teatro, a interpretação, para alguns música, quadro, enfim, a arte, completa essa ligação, essa comunicação, essa transformação. É o que a gente tava falando, acho que foi com o Milen aqui, né? Fala assim, cara, tem uma coisa que é inexplicável, né? Às vezes você vai pro teatro e você apresenta para 7 pessoas, mas você sai dali transformado, né? Você fala assim, cara, alguma coisa acontece quando eu estou no palco em relação com a plateia. Sim, quando a comunicação se estabelece. Esse encontro do teatro, é inexplicável, né? Sim. E faz muito sentido quanto é pra gente e pro outro também, né? Sim. Você falou... Você não tá conseguindo fazer a sua pergunta? Eu já ia brincar. Mas tá bom, podia ser um podcast. Vou te mandar por e-mail. Você vai cortando. Tenta, você corta. Pior que já me veio uma outra pergunta aqui. Não, esquece essa. Eu vou manter essa daqui. Eu prometo que eu não interrompo. Não, porque você tava falando quando você foi falar com o dono da Livraria Cultura pra montar o teatro, falou, cara, ninguém mais lê livro e tal. E naquela época também já tinha gente que falava, bicho, pô, o teatro, não sei o que. Como é que você acha que tá o teatro hoje, cara? Esquece a pandemia. Essa era a pergunta? Não, essa é a nova. A outra eu já guardei pra daqui. A outra é mais fácil ou mais difícil? A outra é mais fácil. Não, porque não é no contexto de pandemia, não. Eu tô falando, e não tô falando só de governo, não. Eu tô falando como o mercado mesmo, cara. Como você vê o teatro hoje em dia? Eu vejo o teatro ainda com um lugar na sociedade, um lugar ainda necessário. Isso é uma primeira questão, né? Ele ainda é necessário, ele ainda é útil. Ele ainda é belo e um lugar de uma grande transformação pessoal necessária e útil. Então isso é bacana. Mas vejo com grande preocupação. A gente perdeu muitas salas durante a pandemia. Acho muito difícil fazer teatro hoje em dia no Brasil, porque é muito difícil se viver de teatro no Brasil. E tem alguns assuntos que são proibidos mesmo para a classe. Por exemplo, meia entrada. Eu sou absolutamente contra a meia entrada. Porque eu sou absolutamente contra você impossibilitar a pessoa que faz aquele trabalho viver dele. E acho que é o que acontece com a meia entrada. Da maneira que a gente tem hoje. A meia entrada é obrigatória. Acho que quem quisesse botar, poderia botar como qualquer democracia. Esse é um dos assuntos que a gente precisaria discutir. Eu acho que a Lei Rouanet... Acho que o governo paga para você fazer e paga para as pessoas te assistirem. Quanto você limpasse essa relação, deixasse ela mais livre, ela poderia acontecer de uma maneira mais eficiente, guardando o dinheiro do governo
para apoiar iniciativas, seja iniciativas de grupo, como a gente teve o Fomento aqui em São Paulo, que é maravilhoso, ou iniciativas com os mais jovens, com quem está começando, ou iniciativas de alguma maneira diferentes e especiais. Ou até mesmo iniciativas de grupos que já existam, ou pessoas que já existam, desde aí, por exemplo, que ele possa se devolver o investimento que foi feito no seu trabalho. Ou seja, há uma questão financeira, legal, de dinheiro a ser resolvida por nós, e também há uma relação de comunicação com as pessoas. O teatro precisa chegar nas pessoas. Eu vejo com grande preocupação, mas talvez seja uma encanação minha, de que ninguém com menos de 20 anos admira um ator brasileiro. Um ator brasileiro? Exato. Se você perguntar para alguém de menos de 20 anos, de 15 anos, sei lá qual é o seu ator preferido brasileiro? Vai ter dificuldade de te falar. Vai te falar um cara de stand-up, vai falar um cara de YouTube, mas não vai falar um ator. É verdade, bem provável. Porque não conhece, porque não vê o trabalho dos atores brasileiros, a não ser que eles estejam numa série que faça muito sucesso em algum canal de streaming. Então, eu acho que isso leva menos gente ao teatro para ver peças, né? Também. Assim como eu acho que, por outro lado, os atores também estão tentando ser notados, percebidos, admirados e ter essa conexão com o público, procurando dentro dessas diversas plataformas. Mas vejo com grande preocupação, cara. Agora também com grande curiosidade. Porque agora a gente está voltando, vai voltar, e vamos ver como vai dar. Tem gente que tem a teoria de que o público vai lotar porque está com saudades e quer ter essa vivência, essa experiência E tem gente que fala que não, que as pessoas se acostumaram com a pandemia, vão ficar em casa, a internet, a preguiça, o trânsito, e que tem muita coisa boa em casa e que ninguém vai querer sair de casa. Eu acredito que quem é público de teatro vai voltar sedento. Mas esse jovem, eu acho que a gente já está perdendo cada vez mais. O público de teatro parece só diminuir, né? A nova geração não vira público de teatro. Uma vez o Marco Antônio Braz falou um negócio no ensaio muito bom. Ele falou, se todo mundo que começasse a estudar teatro e desistisse, pelo menos se mantivesse público, a gente estava feito. É verdade. Quando eu falo da minha entrada, é doido falar assim solto, né? Talvez nem devesse ter falado, porque é um assunto que é legal discutir mais, e as pessoas podem pegar uma frase ou outra e ficarem irritadas. Tem muita gente que não gosta de falar porque fala que você vai perder o público com os jovens. A minha entrada não é boa para ninguém, inclusive para o mais jovem. A ideia, a concepção dela, assim como a concepção da Lei Rouanet, são concepções muito boas. A gente vai achar um jeito de estimular o mais jovem, o estudante, a ir ao teatro. Esse pensamento é maravilhoso, é perfeito, porque o teatro, a arte, faz parte da educação e da construção de um povo. A maneira que ela acontece é uma maneira que só o artista paga por isso. E é injusto. E inviabiliza produções. Inviabiliza, na grande maioria das vezes, as pessoas viverem das produções que fazem. Só um Entendi. pouco por aí. Faz sentido. Eu vou voltar agora na minha pergunta lá, focando mais na... Deu uma pesada, tava tão bonito. Não, mas vou falar legal, é uma coisa que você tem necessidade de esclarecer, até porque é isso. Eu até tenho dúvida com relação à Lei Rouanet. Nossa, eu tenho várias questões com a maneira. A gente já abordou isso já em sketches, por os dois viés, né? Porque hoje existe uma demonização da Lei Rouanet meio ignorante. Hoje está muito delicado falar, né? Porque parece que mas a gente já colocou isso em sketches sobre as duas óticas. A ótica também o Will escreveu um roteiro muito bom sobre o marketing das empresas decidindo o que é cultura no país. É claro. Não, assim, se a gente começar a falar disso, realmente a gente não vai falar de outra coisa e a galera já deve ter desligado na hora da minha entrada. Mas assim, de novo, a ideia da Lei Rouanet é muito boa. Você vai estimular a cultura, o governo não tem dinheiro para isso, você precisa certificar que esse dinheiro vai para cultura, então vamos fazer isso. Aliás, essas leis e essas certificações, entre aspas, existem para todos os setores. Existe para educação, o governo é obrigado a gastar uma grana em educação, em saúde e tudo mais. Esporte, ciência. Você terceiriza as escolhas desse dinheiro para os diretores de marketing das empresas. E é natural que eles escolham aquela peça ou aquele artista que eles gostam mais e que tem mais a cara do marketing daquela empresa. Exato. Então, mas é que foi pensada para fazer isso, mas de que alguma maneira fosse corrigido com o governo investindo em outros tipos de trabalho, ou que uma parte desse dinheiro fosse para um fundo que fosse para outro tipo de trabalho. E de alguma maneira essa compensação nunca aconteceu de maneira eficiente. Sim.
Além de outras distorções também. O problema é que é isso que o Larran falou, a gente tá vivendo um momento tão obscuro que discutir isso parece que a gente tá demonizando a cultura, né? Isso, coisa que a gente já discutiu com mais facilidade. Hoje já fica tipo, nem vamos falar nisso porque é lógico que é um problema. Mas há coisas que acontecem nesse país que só acontecem porque tem apoio da iniciativa privada e é maravilhoso que seja assim. O Grupo Corpo, a Débora Coker, os museus. Exato. Quanta coisa legal nesse país que só acontece porque tem iniciativa privada. E é lei Rouanet, não é? E é lei Rouanet. Em muitos casos, sim. E mesmo na Olimpíada. Assim, na Olimpíada você descobre às vezes que um atleta que saiu do nada, ele só tá lá porque alguém deu suporte pra ele. Mas hoje em dia, por exemplo, nós, atores, você fala com um cara e aí metade, né, uma grande parte do país que não entende da lei Rouanet, quando você fala assim, sou ator, o cara fala assim, ei, mama na lei Rouanet. Pô, enche o saco, né, velho? E o cara que enche o saco, eu acho que tem essa virou um estereótipo. Essa repetição. Para um tipo de poder, é maravilhoso que o ator seja um grande canalha. Claro. Porque qualquer coisa que o artista venha a dizer é um grande canalha que está dizendo, portanto, tudo que ele está dizendo, ele tem algum interesse, ele tem alguma coisa. Não acredite neste cara. Então você mata todo um tipo de opinião contrária, um tipo de opinião provocativa que poderia ter sido levada a séria e discutir esse poder. Nossa, cara. E aí eu falei, cara, mas a gente tá falando da Lei Rouanet. Pô, minha filha fazia um coral que era subsidiado teoricamente pela Lei Rouanet. Aí começou tiraram, cortaram, acabaram o coral. Então, que era coral. Pô, então tanta coisa que a gente se perdeu por causa disso. Mas enfim.